estar de volta. É um prazer começar a semana na sua companhia. A partir de agora, seguimos juntos com as informações aqui do DF, do entorno e conversando sobre tudo o que acontece no mundo e repercute de alguma forma na nossa vida. Eu sou Viviane Costa, vamos começar a edição de hoje? Vamos já mostrar alguns destaques da edição desta segunda-feira. Dono de chácara é vítima de bandido armado, suspeito de invadir várias chácaras na região de Braslândia. Maicon Leão. Oi, Viviane. Daqui a pouco a gente traz os detalhes dessa história, mas pensa um final de semana de terror para os moradores aqui de Braslândia que precisaram sair no meio da mata à procura desse criminoso que tentou matar ali pelo menos 6 pessoas. Uma dessas vítimas é justamente nessa chácara, ele teve o rosto ferido e por pouco a situação não foi ainda pior. A gente traz os detalhes daqui a pouquinho ao vivo, Viviane. Combinado, Maicon. E continua internado adolescente de 12 anos que foi encontrado ferido próximo a uma escola em Novo Gama. Ele passou por cirurgias e depois de ser agredido, até enterrado vivo. Kátia Gomes. Exatamente, Viviane. O estado de saúde dele, segundo a família, é grave. Esse menino está internado em Goiânia e depois que ele acordou, ele contou para a mãe que foi agredido por um homem e quando recobrou ali a consciência, logo depois dele ter desmaiado, ele percebeu que estava ali parcialmente enterrado, com terra e pedaços de galhos ali em cima dele. Esse menino, o estado dele, como eu disse, é bastante delicado e daqui a pouquinho a gente volta com todos os detalhes desse caso. História de horror, né, Kátia? Obrigada. E rede de loja de maquiagens é alvo de furtos constantes e aumentaram com a chegada do Dia dos Namorados. Será que tem gente dando presente que foi furtado? Tayane Mello. Pois é, Vivi, tem possibilidade sim de ter gente cometendo crime para presentear a pessoa amada. Imagina que vergonha, né? Em pleno Dia dos Namorados, a gente trazendo uma notícia dessas. Daqui a pouco a gente vai trazer algumas imagens dos flagrantes desses furtos e também vamos conversar com a dona da loja, que vai dar todos os detalhes de como que isso tem acontecido. Até já, Tayane. Bom, e falando em Dia dos Namorados, hoje é uma segunda-feira especial com aquele romantismo no ar dos casais e para quem quer arrumar um namorado também. Então a gente entra no clima de um jeito moderno. Um casal se conheceu pela internet e faz o maior sucesso com vídeos no TikTok. Nosso plano é sempre abrir e crescer juntos, então inclusive agora a gente abriu um canal no YouTube também, que a gente vai fazer ali, eu acho que é a única rede social que a gente juntou, né? Que é Lucas e Vitória, e o resto a gente mostra, eu mostro um pouquinho do Lucas, ele mostra um pouquinho de mim às vezes. E é isso, eu acho que sempre com a nossa naturalidade, a gente é bem orgânico, né? Mostrando o nosso dia a dia. Eu acho que é isso que dá certo e leva a gente mais longe, né? Vamos nesse clima, porque hoje é segunda-feira, 12 de junho. Essas e outras notícias você acompanha agora. Vem comigo? Bom, a gente começa então com essa notícia de que moradores de Braslândia estão alertas novamente. 2 anos depois do caso Lázaro ter aterrorizado a região, um homem é acusado de invadir diversas chácaras da região ali, sempre armado e de forma agressiva. Muito semelhante ao que a gente viveu anos atrás, né? No último sábado, a vítima foi um funcionário público de 59 anos. E o repórter Maicon Leão está com detalhes desse caso e fala com a gente agora. Maicon, boa tarde para você. Olha, essa vítima ficou ferida e só não morreu porque se defendeu com uma sanduicheira. Explica pra gente como é que foi isso. Foi isso mesmo, viu, Viviane? Essa sanduicheira estava bem ali ao lado do local. A gente traz os detalhes dessa história daqui a pouquinho. Mas vamos começar, para quem está em casa ter uma dimensão, ele foi apenas uma das vítimas nesse dia. A gente está aqui em Braslândia, cerca de 50 quilômetros do centro de Brasília e bem pertinho de Águas Lindas de Goiás também, região em que o Lázaro Barbosa, como você bem disse, foi preso. Inclusive, conversando com os moradores aqui da região, eles me contaram o seguinte, que lembravam, inclusive, dos helicópteros fazendo buscas. Esse criminoso, Viviane, morava ali próximo, daqui a gente consegue até ver a chácara, dá uns 300 metros. E naquele dia, naquela manhã de sábado, ele chegou até vir na casa desse senhor de 59 anos, conversou com ele por volta de 7h30 da manhã e depois, Viviane, ele saiu
e aí começaram as sequências desses crimes. Para quem está em casa entender, esse homem que é um morador aqui da região, na verdade presta serviço em uma chácara aqui embaixo, começou abordando um homem que trabalha em uma horta que fica bem próximo a algumas chácaras aqui para frente. No momento em que ele chega lá, esse trabalhador está distraído ali, amarrando alguns cheiros verdes e de repente ele é surpreendido, Viviane, por esse criminoso armado com uma faca que já chega tentando acertar ele logo ali no pescoço. Por sorte, esse trabalhador estava ajeitando ali a horta, cortando as coisas, tinha próximo ali do chão uma enxada. E aí, com essa enxada, ele conseguiu ali se defender, intimidar esse criminoso que acabou saindo. E aí ele fez o trajeto, saiu da horta, passou por ali e foi até a casa dele, que fica na parte de baixo, como a gente adiantou, a uns 300 metros ali para baixo. Ao chegar na casa em que ele vivia ali com a companheira e o enteado, Viviane, esse homem teria, ainda não se sabe ao certo o que, ainda nesse mesmo estado de surto, se motivado por bebida alcoólica, por drogas, a polícia não soube explicar ainda o que teria motivado isso, mas chegou na casa, teria atacado o enteado, num primeiro momento, inclusive as especulações são de que ele não teria reconhecido ali o enteado e por isso teria atacado o homem. Só que além disso, o enteado conseguiu escapar, fugiu ali, ele partiu para a companheira. Tentou matar a mulher ali também com a faca, mas por sorte, no momento em que ela tentava fugir, ele teria tropeçado, esbarrado, escorregado ali em uma planta e ela acabou conseguindo fugir pela região de mata aqui também e buscar abrigo. Aí então foi quando ele veio aqui para a propriedade do seu Caveirinha, que é inclusive um vizinho que ele passou aqui antes por volta de 7h30 da manhã. Na hora, seu Caveirinha estava bem ali na pia lavando algumas vasilhas. O senhor estava até na parte de cima, né, seu Caveirinha, para a gente mostrar para quem está em casa. Ele estava aqui, Viviane, lavando as vasilhas. Quando percebeu, o José Maria já estava aqui do lado. Sim, eu estava aqui de costa, né, pra cá. Quando eu percebi, ele já estava aqui em cima, a 1,5 metro de distância de mim. Aí ele falou, Caveira, quando eu olhei, ele falou, vim te matar você e sua mulher. Na lata, sim, nessa distância que eu tô do senhor. É, e eu assustei na hora, né? Falei, mas por quê? O que eu te fiz? Ele falou, não, eu vou te matar. E levou a faca no meu pescoço, dando um golpe, né? O senhor falou que ele chegou com a faca escondida aqui na mão, o senhor não tinha nem percebido. Nessa posição, né? E eu aqui lavando louça. Quando eu vi, ele estava aqui atrás de mim, no posição onde você está. Ele falou, vim matar você e sua mulher. Na hora, o que passou na cabeça do senhor? Nada, isso deu um branco, né? Não veio nada na mente na hora. Aí foi quando eu virei esse pro lado dele, falei, mas por quê? Não, eu vou te matar. Aí fez assim com a faca no meu pescoço. Aí eu puxei a cabeça, quando eu puxei ele veio na barriga. Aí eu fui afastando, né? E no momento, eu já estava lavando louça, mas não tinha uma faca, não tinha nada aqui. Era só, por exemplo, as panelas vazias, não tinha nada que dava para se defender. Nada. E só coisas de plástico, né? Aí eu fui afastando ele dando golpe em mim e eu fui afastando por aquele canto. O senhor foi vindo aqui de costas, Viviane, imagina a cena. Para quem está em casa entender, Rogério Silva seria esse criminoso e o senhor foi afastando aqui de costas mesmo, sem tirar o olho dele. Eu vim afastando ele, tentando dar golpe no meu pescoço. O senhor foi indo até chegar ali Eu atrás. fui vindo, e ele dando golpe no pescoço e barriga, eu conseguindo tirar, né? Aí quando eu cheguei, mais ou menos nesse canto aqui, que eu já estava aqui, já não tinha mais para onde sair, essa porta aqui não abre, né? Aí quando ele deu no pescoço, aí eu puxei a cabeça de uma vez. Foi quando eu bati a cabeça na parede e fiquei tonto, com a pancada na parede. Aí quando eu fiquei tonto, que eu olhei aqui para essa mesa, dessa churrasqueira velha. O senhor percebeu que tinha essa sanduicheira aqui na hora. Aqui, eu ia usar ela para tirar a resistência, né? Para fazer uma corta-garrafa. Aí foi quando, no momento que eu vi não tinha mais saída, foi que eu abaixei para pegar aqui essa sanduicheira aqui. Aí o senhor pegou e veio vindo para cima dele. Quando eu baixei assim para pegar, que ele levou a faca no pescoço, eu não tinha mais para onde sair. Puxei a cabeça, foi quando deu esse corte. Foi nessa hora então que ele feriu o senhor aí no rosto? Foi na hora que ele conseguiu. Aí que deu o corte, que eu percebi que a carne caiu assim, ficou pendurada. Aí foi que eu peguei a sanduicheira, né? Aí a única saída é para cima. E aí o senhor veio para cima dele aqui. Aí foi indo com a churrasqueira assim, mas eu tava tonto com a pancada. Eu fui andando e ele foi saindo. E perdendo sangue no meio disso tudo. Perdendo sangue. Foi quando eu saí, chegando naquele banco ali, tinha esse pano que tá cheio de sangue ali, né? E eu com a sanduicheira. Foi quando eu peguei a toalha, levantei assim a cara, botei a toalha, segurei, pressionei, porque tava sangrando muito. E fui lá para a porta, ali para a porta da sala.
fui pra porta e a machadinha estava dentro de casa, na sala. Né? Aí eu vim pra aqui, vim andando aqui. Quando eu cheguei aqui, eu tava tonto. Aí quando eu olhei aqui a machadinha aqui. Aí ele parou ali perto aquele postinho que é a sacola verde. Aí eu falei, Zé Maria, você me acertou, eu distraído na cozinha. Agora você é homem, volta. Falei, você tá com a faca, eu tô sem nada, volta. Ele era inclusive um conhecido aqui da região, né, seu Caveirinha? Ele frequentava a casa do senhor? Frequentava, ele vinha aqui às vezes. Aí foi quando eu falei, volta, ele não voltou, saiu andando, né? Aí foi quando eu liguei pro meu vizinho pra me auxiliar, né? Meu vizinho veio e conduziu até o... Aí me conduziu até o hospital, né? Aí meu vizinho me conduziu até o hospital e quando nós estávamos no hospital, ligaram meu vizinho que ele estava rodando aqui de novo. Na hora o senhor ficou desesperado porque os filhos do senhor estavam aqui em casa. Estava minha filha e meus filhos menores. Aí foi quando viemos rápido, né? Viemos rapidamente e a polícia foi lá próximo, tem um barzinho lá em cima, foi procurando nas ruas de cima, que estava tido para lá. E eu vim por causa dos meus filhos. Começaram então a fazer buscas aqui pela região. Aí foi quando todo mundo se armou, né? Com faca, facão, machado, foice, para procurar ele aqui, né? A gente foi procurar ele para matar ele. E ali era para se defender, porque vocês estavam se sentindo oprimidos aqui nessa situação. Não podia ficar aqui, né? Aí fomos procurar ele, depois fui buscar a mulher e peguei o carro. Quando cheguei na entrada ali, ele vinha vindo na rua. O senhor ficou frente a frente com ele de novo ali na rua? Foi, sim, só que eu estava no carro e ele veio vindo do lado de casa. Foi quando eu liguei novamente o carro e acelerei para tentar... Pegar ele ali na hora? Para tentar atropelar ele. Fui para matar ele mesmo, né? Eu ia atropelar ele. Aí ele subiu na cerca do vizinho e pendurou num galho de pé de ingá que tem lá. Aí eu passei por baixo, como é terra, não deu para frear a tempo. Aí ele continuou vindo na rua. Nisso a viatura da Civil via a viatura, aí dei sinal de luz, né? Aí vieram e para mim ele tinha entrado aqui na chácara vizinha. Aí foi quando nós pegamos as armas e fomos atrás dele. Começaram a procurar aqui na região. Para matar ele, né? Aí não encontramos. Aí foi quando a polícia pegou ele, conduziu até a delegacia, né? Já me conta. Viviane, para quem está em casa entender, obrigado, viu, seu Caveirinha? Vou só mostrar para quem está em casa a região que a gente está aqui. Eu vou até dar um giro aqui para a gente mostrar para quem está em casa. Viviane, é uma região de mata, a gente até tem algumas casas ao redor, mas até chegar nessas casas a gente encontra bastante árvores. E aí imagina a situação desses moradores aqui de Braslândia, sabendo que ao redor ali das casas tem um criminoso rondando, já tinha tentado tirar a vida. Vamos recapitular só naquela manhã de sábado como é que foi a situação. Ele tentou tirar a vida de um trabalhador ali na horta, enquanto o rapaz estava ali colhendo o cheiro verde e amarrando, ele chega, tenta golpear o pescoço. Da mesma forma, sempre o objetivo era atingir o pescoço dessas vítimas. Depois, não consegue, volta para casa em que ele vivia com a companheira e o enteado. Lá tenta tirar a vida do enteado, da companheira, também não consegue. Na sequência, ele vem para essa chácara que a gente está aqui, que é a do seu Caveirinha, tenta tirar a vida do seu Caveirinha e segue. Então, nesse intervalo aí, a gente tem pelo menos 4 pessoas que foram praticamente feridas ali nessa tentativa de homicídio, mas a gente sabe que esse número pode ser maior, outras pessoas ainda não chegaram a registrar esses boletins de ocorrência, mas uma das pessoas que participou dessa busca, que estava com medo inclusive, é a filha do seu Caveirinha. Ela estava com o irmão aqui na hora. Vocês ficaram tão traumatizados que qualquer barulho que tinha aqui na região, vocês já começavam a sair e pedir ajuda das outras pessoas também. Isso, o meu pai, na verdade, ele tinha ido registrar o boletim de ocorrência, né, e eu e meu irmão ficou sozinho aqui na chácara. Então, nesse período que meu pai estava resolvendo as coisas para lá, né, com a delegacia, o meu irmão e eu, a gente pegou faca, pegou machado, tudo que a gente ia pra Tudo com medo de topar frente a frente com ele. Qualquer barulhinho que fazia aqui, a gente saía, dava uma olhada, a gente vinha aqui, entrava no mato, procurava por ele, chamava por ele para ver se ele desentocava, porque na nossa cabeça ele estava observando a gente, entendeu? Porque, Viviane, para quem está em casa entender, só se a gente abrir um pouquinho a câmera, a gente já vê que a copa das árvores,
ela é bem fechada, então é fácil das pessoas conseguirem se esconder, ainda mais ele, que é uma pessoa que está acostumada a conviver nessa região, que vive aqui, que vive no mato, então quem tem esse costume já tem uma certa facilidade. Ele é um criminoso que tinha essas características de conseguir andar tranquilamente, tanto que no momento em que ele teve o contato ali frente a frente com o seu Caveirinha na rua, quando ele estava saindo, ele pulou justamente para a região da chácara ali, subiu na árvore e ali seu Caveirinha, no momento em que chama a polícia, a viatura que já estava na rua de trás, quando volta, eles já não conseguem localizá-lo ali, ou seja, ele escorregou rapidamente, conseguiu se esconder para passar para outras chácaras. E o medo era que ele voltasse para cá. Com certeza, porque a gente sabia que ele estava por aqui. Enquanto meu pai registrava o boletim, teve outras ocorrências, outros ataques. Inclusive, quando ele voltou da delegacia, os policiais veio correndo, porque a gente ficou sabendo que outra pessoa tinha sido atacada e eles pensaram que podia ser eu e meu irmão. Porque vocês estavam sozinhos em casa. Estava sozinho em casa, mas preparadíssimos, entendeu? Querendo que ele aparecesse, inclusive. Naquela hora vocês chegaram a imaginar, lembrar do caso do Lázaro. Com certeza, a gente já estava na adrenalina, mas a gente queria que ele aparecesse, a gente queria achar ele, porque um homem desse... Perdido por aí, poderia fazer outra vítima a qualquer momento. A gente estava conversando antes, você me contou que ele é conhecido aqui da região, inclusive essa mulher que ele tentou matar a companheira dele, já tem um histórico de violência entre a família? Tem, ela morava aqui de favor na chácara do meu pai, era como se fosse uma caseira, né, cuidava da chácara e tudo. E já teve esse histórico dele esfaquear ela na mão, tem foto inclusive, essa a gente guardou no celular. E o histórico de violência dos dois, ele era proibido de vir aqui, entendeu? Porque sempre alterado, entendeu? E aí a gente acabou pedindo para ela sair da chácara, né? Não ficar aqui por conta desse... Já temiam que podia acontecer o pior. E aí poderia até sobrar um pepino aí pro meu pai. Mas eu não acho que isso seja uma motivação, porque teve outras vítimas que não tem nada a ver com isso, entendeu? Inclusive você ouviu falar, não é nada confirmado ainda, de que ele teria dito para alguém que iria matar 10 pessoas, que tinha uma lista. Ele tem uma lista, né? Ele veio, eu acho que na cabeça dele, ele veio para fazer uma chacina mesmo. Ele invadiu, não tem uma vítima certa, uma casa certa, ele foi passando de chácara em chácara e aqui ele conseguia entrar, ele tentava alguma coisa com alguém. Inclusive, quando os policiais chegaram, que eu chamei eles pra gente fazer uma ronda, eu levei ele em algumas casas aqui que fica só, que ele poderia estar escondido. E a gente fez uma busca na mata, assim, andou em ruas e chácaras, procurando mesmo, assim, no meio do mato. Andando assim, igual a gente tá aqui no meio do mato, olha a árvore, olha arbusto, vala. Porque a gente temia também que o tempo escurecesse, né? A gente tinha medo do tempo ficar de noite e ele se intocar e começar a voltar a agir no período da noite. Porque quem que vai sair sabendo que tem um cara solto aí querendo esfaquear todo mundo, vai sair no meio do mato, no escuro, pra caçar o cara. E de noite não dava, né? Se escurecesse então, era trancar a porta da casa e ficar ali esperando amanhecer. E orar, esperar amanhecer. Aí os policiais iam ter que ficar fazendo uma ronda aqui com a gente no período da noite, porque o medo de todo mundo ia ser grande, né? Um trauma generalizado aí, que os moradores aqui da região, tudo ficou assustado. Foi, a gente praticamente se reuniu, tentou assim ficar próximo também um do outro, entendeu? Na hora de procurar também todo mundo ajudou, cada um foi para um lado. E todo mundo com faca, com foice, com machado, o que a gente achou na frente a gente pegou para se defender. A gente queria era achar mesmo ele. O medo era encontrar ele ali sem nada. Na verdade, o medo não era encontrar, era a vontade de encontrar. E aí, mas o Viviane... Destruir 6 famílias, quase matou meu pai. Entre o luto do meu pai e o luto do demônio dele. Quando vocês chegaram, como é que era a situação que estava seu pai? Quando eu encontrei meu pai, ele já tinha saído do hospital. A gente encontrou ele na beira da pista ali de Braslândia, mais ou menos. E tava com um tapão aqui, sangrando muito, né? E foi um choque quando eu vi o tanto de ponto que ele levou no rosto. Fiquei muito preocupada, porque quando me deram a notícia eu pensei que ele tinha morrido, né? Eu entrei em choque, vim correndo lá de Samambaia pra cá, cheguei aqui bem rápido. E aí a gente pensa que é uma situação assim, passou. Não, o cara tava solto aí ainda, esfaqueando por aí, entrando em chácara. E quando eu cheguei aqui, a gente nem sabia que a situação era essa. A gente, inclusive, quando eu encontrei com meu pai lá na pista, passou uma viatura da PM. Aí a gente chamou eles e falou, ó, tem um rapaz que tá atacando as pessoas lá na chácara, ele ainda tá lá. Aí a gente entrou na viatura, fez uma ronda breve com a PM, eles acionaram a civil, aí passou o caso pra eles, aí foi na hora que eles foram levar o meu pai pra prestar depoimento e a gente ficou sozinho aqui, eu e o meu irmão. Aí a gente, era aquela tensão, né, fazia um barulhinho, uma galinha ciscando, a gente achava que o cara tava perto, aí corria aqui pra fora, procurava, fazia uma ronda no mato.
passava perto das árvores, no mato mesmo, ali para trás. A gente rodou tudo aqui, caçando esse cara. Era um desespero, viu, Viviane? Porque imagina você, essa região que a gente está aqui de mata, eu vou até dar mais um giro com o Rogério Silva, para quem está em casa, que muitas vezes ali está acostumado com apartamento, com casa, não tem essa noção, mas a gente tem aqui casas distantes uma das outras, por mais que daqui, em meio às árvores, a gente consiga ver que tem uma construção, uma casa ali do outro lado, até que a pessoa consegue gritar, por exemplo, socorro por um vizinho, já pode ser tarde. Então, fica desesperado numa situação como essa, ainda mais quando você se lembra de um histórico como o do caso Lázaro, que, apesar de ter sido lá atrás, marcou, traumatizou essas pessoas. E aí saber que esse criminoso ainda é uma pessoa que mora bem próximo daqui, ou seja, conhece a região, sabe inclusive os trieiros entre as casas, isso deixava essas pessoas preocupadas, por isso houve essa união desses moradores na expectativa de conseguir localizar, a polícia também fazendo essa verdadeira operação, viatura na rua de cima, os moradores aqui por baixo conseguiram cercá-lo inclusive na chácara que fica ali próximo ao local em que ele morava, provavelmente ele tentando voltar ali para casa. Foi o momento em que os moradores presenciaram ele passando ali, no momento que a polícia também já chegou, conseguiu fechar o cerco e este homem foi preso em flagrante, Viviane. Ele foi levado para a delegacia aqui de Braslândia, foi preso e agora a gente, claro, assim como esses moradores, espera que ele fique preso, porque a gente não consegue entender uma pessoa que convive com as outras. Ele estava aqui 7 horas da manhã, Viviane, 7h30 da manhã, ele veio até aqui a casa, pediu bebida para os moradores daqui. Naquele momento, seu Caveirinha disse que não tinha. E aí, por isso, ele acabou indo beber em uma outra chácara que fica mais longe. E na volta dessa chácara, foi o momento em que ele passa a atacar as pessoas. Ele usou os caminhos que tem entre as chácaras, porque aqui, Viviane, os moradores têm o costume de se visitar. Então, tem passagens, para quem conhece, entre uma chácara e outra. Para chegar de carro é só pelos portões, mas passando a pé, tem essas entradas para esses moradores. E ele, como uma pessoa que mora aqui na região, tinha acesso a esses caminhos, sabia por onde passar e conseguiu ter acesso nesse caminho de volta lá da chácara onde ele bebeu. Acabou passando lá na horta, atacou esse trabalhador que estava ali no momento que ele embalava ali o cheiro verde, totalmente despreparado, concentrado no serviço. Ele chega, tenta acertar o pescoço desse trabalhador. Por sorte, Viviane, esse homem percebeu ali, conseguiu escapar do golpe e rapidamente pegar uma enxada que estava ali ao lado. Da mesma forma que seu Caveirinha foi para cima dele com essa assadeira ali, com essa assadeira de pão, o trabalhador foi com a enxada. E aí, nesse momento em que a vítima tem alguma coisa para atacar, para ir para cima, esse criminoso aí ele desiste, ele não vai, ele não ataca, ele recua e vai embora. Assim como o momento em que seu Caveirinha pegou ali a assadeira, ele fez esse caminho de volta aqui e foi seguindo pelo trieiro. Então, a partir do momento em que as vítimas deixavam de estar ali na vulnerabilidade, ele desistia de cometer o crime. Mas o que a gente percebe de perfil é exatamente o objetivo de matar as vítimas como? Com golpes no pescoço, pessoas distraídas. Então, enquanto o trabalhador está concentrado ali no serviço dele, ele chega, tenta acertar o pescoço. Seu Caveirinha ali concentrado, lavando as vasilhas, não percebe a aproximação do criminoso. No que ele vê, já está do lado e da mesma forma, tenta acertar ali na altura do pescoço desse homem que tem 59 anos, vai completar agora em agosto 60, ou seja, já um idoso, uma pessoa que assim, passou ali um filme na vida dele, no momento em que ficou ali entre a vida e a morte, que por pouco a gente não está aqui hoje para contar uma tragédia, Viviane. Detalhe, saber que momentos antes, esse criminoso esteve dentro da casa em que ele vive com a companheira e o enteado, tentou matar os dois também, ou seja, era uma pessoa que estava fora de si, não tem uma explicação. A polícia ainda não detalhou se era sob efeito de álcool, de drogas, o que aconteceu, mas o que a gente sabe é que uma pessoa em sã consciência não tenta matar de uma vez pelo menos 4, além de outras vítimas que, como a gente adiantou, não foram registrados os boletins. As pessoas conversando aqui falam, ele passou pela minha chácara também, ele tentou alguma coisa comigo também. E conversando vai aumentando esse número de vítimas. Por isso levantou aí, inclusive, de ser o novo Lázaro, apesar de não ter essa caçada, demorado aí tanto tempo em meio ao mato, mas as pessoas quiseram evitar que ele saísse daqui
para não viver esse terror de, imagina você passar dias ali nessa situação de será que está por aqui, será que vem na minha casa, você não poder dormir. Seu Caveirinha, por exemplo, passa boa parte dos dias aqui sozinho. Imagina essa situação, como é que você dorme? Não dorme, Viviane, não tem como você ficar tranquilo. Então, por isso, esses moradores se uniram, conseguiram localizar e aí rapidamente a polícia também fechou o cerco e ele foi preso. E a gente espera que agora ele fique preso, né? É isso, Michael. Olha, eu não consigo nem imaginar os momentos de pânico que essas famílias viveram. Você mostrando pra gente aí essa mata fechada e eles realmente tentando saber se ele vai ser encontrado, se ele vai voltar ou não. Lembrando do caso do Lázaro, né? Que realmente naquela situação foram 20 dias de perseguição e a gente, graças a Deus, vê aí que nesse caso daí ele foi preso logo para poder evitar aí mais noites sem dormir desse pessoal todo. Obrigada pelas informações, viu, Michael? E olha, muitas perguntas sem respostas num outro caso de um menino de 12 anos que estava desaparecido e foi encontrado com vários ferimentos nas proximidades de uma escola pública, isso lá no Novo Gama. O menino já passou por algumas cirurgias, está internado em Goiânia. E a repórter Kátia Gomes fala agora com a gente, direto da delegacia do Novo Gama. Kátia, boa tarde para você. Essa história daí realmente é chocante. Esse menino chegou a ser enterrado vivo? Exatamente, Viviane, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. É uma história muito chocante. Esse caso foi na segunda-feira da semana passada, quando a mãe desse menino de 12 anos chegou em casa. Os irmãos ali, né, desse garoto falaram que ele tinha desaparecido. Ele tinha saído de casa e não tinha retornado. A mãe, desesperada, procurou aqui a delegacia de Novo Gama, né, o CIOPS de Novo Gama, só que como ele funciona até 7 horas da noite, ela chegou aqui por volta de 8h30, a delegacia já estava fechada. Ela então procurou os CIOPS do Céu Azul, que fica ali aberto durante 24 horas, que é a central de flagrantes, e registrou esse desaparecimento. Mesmo assim, a família começou a procurar pelo menino de 12 anos. Quando foi no dia seguinte, pela manhã, na terça-feira, eles ali procurando esse garoto, o irmão conseguiu visualizá-lo. Ele estava completamente machucado, sentado no chão, estava ali bastante abalado. Esse menino foi levado para a UPA aqui de Novo Gama. Na UPA, o médico disse que o estado de saúde dele é grave. Ele teve diversas lesões no corpo, na cabeça. Ele, inclusive, teve um trauma no tórax. Por isso, ele precisou ser transferido para um hospital em Goiânia, porque aqui, infelizmente, a UPA daqui da cidade não tem um grande suporte para casos mais complexos. Então, como o estado de saúde dele foi considerado grave, ele foi para Goiânia. Inclusive, ele está internado ainda, ele está utilizando até um dreno no pulmão, ele teve que passar por 2 cirurgias e possivelmente vai precisar passar por outras cirurgias, né? O que ele falou, né? Esse mistério todo. Ele disse para a mãe dele que estava indo procurar materiais ali recicláveis, fazer a coleta de materiais recicláveis para poder revender, quando ele foi abordado por um homem. Ele teria sido ali espancado por esse homem, perdeu a consciência e quando ele acordou, ele percebeu que ele estava ali parcialmente enterrado. Tinha muita terra em cima dele, pedaços de galhos, né? Ele não foi, claro, completamente enterrado porque ele até conseguiu sair ali de dentro, né? Ele estava coberto com terra, então ele conseguiu sair. Ele disse que já estava sem forças, bastante machucado, caminhou um pouco, depois parou, sentou, conseguiu caminhar mais um pouco e depois não conseguiu mais andar. E aí foi quando o irmão dele acabou encontrando esse menino de 12 anos, né? Então esse caso é um grande mistério. No momento ele está sendo tratado como uma tentativa de homicídio e por isso quem está investigando é o Grupo de Investigação de Homicídios aqui de Novo Gama. Eu conversei mais cedo com o delegado, ele disse que ainda está em diligências, o caso é muito recente, eles estão tentando entender ainda tudo o que aconteceu, toda essa dinâmica. O que eles têm, por enquanto, de informação é o depoimento da mãe, né, que veio depois até a delegacia registrar o caso como lesão corporal. Ela já tinha registrado o desaparecimento, mas depois que ele foi encontrado, ela registrou como lesão corporal. Então, o delegado disse que precisa primeiro ouvir a mãe desse adolescente para saber exatamente o que aconteceu, para aí sim ele conseguir conversar com a gente da imprensa e dar uma explicação
explicação um pouco melhor, né, sobre esse caso que realmente é um mistério. Ninguém sabe exatamente por que ele foi abordado, quem é esse homem que agrediu esse menino e enterrou ele ali parcialmente. A mãe que está em Goiânia acompanhando o filho em todos esses procedimentos, né, que ele está internado no hospital, ela mandou um áudio narrando, contando, né, todo esse drama que ela viveu desde o momento que ela percebeu que o filho tinha desaparecido até depois quando ele foi encontrado espancado. Vamos ouvir agora então esse áudio dessa mãe. Quando ele acordou, ele disse que estava todo sujo, estava com umas terras por cima dele. Aí ele falou bem assim: mãe, sabe aqueles galhos quando tá bem sequinho, que qualquer coisinha quebra? Então eu tava assim, tipo, embaixo deles. E ele disse que foi tentando se levantar, e quando ele percebeu, já tava assim, clareando o dia. Aí ele levantou de onde ele tava e foi se arrastando. Ele disse: ó, mãe, eu andava um pouquinho e sentava, andava um pouquinho e sentava. Aí na hora que eu já tava chegando naquela rua lá perto de casa, que foi na rua que os meninos encontraram ele disse que na hora que ele viu que ele não tinha mais força, que ele caiu no chão, que ele sentou mesmo assim, olhou, já viu as pessoas correndo, que no caso já era o irmão dele, já vai pegar ele. O delegado que está investigando esse caso disse que ainda essa semana vai ouvir testemunhas e também familiares. Disse que até o momento não existem indícios de que esse menino tenha sido abusado sexualmente, mas ele também não descarta nenhuma hipótese. Então, todas as linhas de investigação ainda estão abertas. A polícia vai a fundo nesse caso. Inclusive, a família encaminhou alguns vídeos de circuito de segurança e nesse vídeo aparece supostamente esse agressor. A delegacia disse que ainda não tem a confirmação se nesse vídeo é de fato o agressor ou não, que vai analisar melhor essas imagens. E tem um outro vídeo também que aparentemente passa ali o menino, né, a vítima, acompanhado de um colega que também seguiria ali para o mesmo local onde eles iriam procurar produtos recicláveis. Então, a polícia ainda está investigando para saber se de fato nesse vídeo que aparece essa imagem de um homem é realmente esse agressor. Então a gente vai continuar acompanhando esse caso. Vamos continuar aqui no SBT Brasília com todas as informações para tentar entender, né, o que de fato aconteceu com essa criança, se ela foi vítima, né, esse adolescente, se ele foi vítima de abuso sexual, se foi vítima de uma tentativa de homicídio, né, e qual seria o motivo desse crime. Viviane, eu volto com você. Pois é, esse caso realmente chamou muita atenção, né? Ele não conseguiu contar ainda direito o que foi que aconteceu, pelo jeito, Kátia, é isso? E quanto tempo ele demorou ali até que foi atacado, até conseguir chegar ali próximo e ter ajuda? Olha, Viviane, pela imagem que nós tivemos acesso, ele aparece passando ali com o colega dele, se for realmente, né, ele, o colega dele, por volta de 10 horas da manhã de segunda-feira. Ele só foi recobrar a consciência já no dia seguinte, na terça-feira. Ele contou para a mãe que depois que foi espancado, ele perdeu a consciência e quando ele acordou, já estava ali amanhecendo, né? Quando ele conseguiu sair ali, tirar a terra que estava em cima dele, os pedaços de galho em cima dele, então já estava amanhecendo. Então, ele pode ter ficado desacordado ali durante horas. Ele não tem ainda noção exatamente do que aconteceu, né? Ele também não explicou para a mãe, ou pelo menos a mãe não passou para a gente ainda, né? A nossa produção teve conversando com essa mãe, né? A produção falou com a mãe. Ela não contou assim exatamente que horas que teria acontecido ali a agressão e que horas de fato o menino conseguiu entender o que tinha acontecido. Ele só falou que foi agredido por um homem, não disse o horário, se foi na segunda-feira de manhã ou se foi à tarde. E quando ele conseguiu acordar depois que ele tinha desmaiado, ele percebeu que já estava amanhecendo. Isso foi na terça-feira. Aí logo depois ele foi encontrado pelo próprio irmão, né? Então, tudo isso realmente é um grande mistério. A polícia ela quer esclarecer todos esses pontos para poder explicar para a imprensa também, né, de forma clara e correta
tudo o que aconteceu. Então, o que a gente sabe até agora é isso, que esse menino teria ido acompanhado de um colega procurar materiais recicláveis para poder revender. Um amigo teria seguido uma direção para passar na casa de uma pessoa e ele teria seguido por outra direção. E nessa outra direção, ele foi abordado por um homem, segundo o próprio adolescente, foi espancado, perdeu a consciência e quando conseguiu acordar, ele percebeu que estava ali parcialmente enterrado, que em cima do corpo dele tinha muita terra, pedaços de galho e mesmo assim, né, com dificuldade ele conseguiu ali se desenterrar e foi caminhando até que não aguentou mais, sentou, já tinha perdido todas as forças e felizmente foi encontrado pelo próprio irmão que estava ali fazendo buscas atrás dele, né? Que história, né, Viviane? Nossa, uma história aqui realmente a gente fala, né, cheio de respostas que a gente está buscando ainda e que a gente vai acompanhar para poder conseguir entender mesmo. A gente fala 12 anos, ainda é uma criança, né, um pré-adolescente ali vivendo tudo isso para a gente entender o que foi que aconteceu, que violência foi essa, né, se foi gratuita, se ele já estava de olho nesse menino por algum motivo e a gente vai acompanhando. Então, e como você disse, felizmente, graças a Deus, ele conseguiu ainda buscar ajuda e agora está sendo tratado, né? Está sendo ali atendido no hospital. A gente vai continuar acompanhando. Obrigada, Kátia. Agora, olha a situação desse casal de empresários. Eles têm uma rede de loja de maquiagens. Eles estão cansados de sofrer com prejuízo por causa de pequenos furtos nas lojas. Aí você pode pensar assim, né? Mas eles não fazem nada para poder aumentar a segurança do local, já que isso é recorrente? Olha, as lojas têm câmeras, seguranças e os locais onde elas ficam são movimentados. É como se não bastasse isso tudo aí, os furtos nas lojas, agora até a casa deles foi invadida e bem na hora que eles iam se casar. Tayane Melo, boa tarde para você. Olha, não tá fácil a vida desses empresários, né? Oi, Vivi, boa tarde a você, boa tarde a todos. Não tá fácil mesmo. A gente vê aí um episódio que você acabou de falar, que a gente vai contar melhor daqui a pouquinho, na hora do próprio casamento, né? A casa deles foi furtada, então eles estão sendo, assim, visados. Daqui a pouquinho a gente vai contar mais sobre esse assunto. Agora eu vou contar aqui sobre os furtos, né? São 9 lojas da rede de cosmético, Vivi. A gente tá aqui em uma delas, que fica na QNM 19, em Ceilândia. E como você falou, né? Será que eles não estão investindo em segurança? Muita gente deve se perguntar. E olha, bem aqui atrás de mim a gente está vendo câmeras de segurança, a gente está vendo esse rapaz que está em pé aqui também na porta da loja, ele é segurança da loja, então assim, a loja é muito grande, mas tem muito funcionário, então sim, estão sendo investidos aqui equipamentos de segurança para proteger, mas nada tem intimidado as pessoas, Vivi. Agora a gente vai dar uma entrada aqui na loja para a gente ver, né, como que a loja é grande. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, Cláudio Rubens, mostrar, né, é uma loja muito grande, são muitos corredores, são muitos produtos vendidos, produtos de maquiagem, produtos para cabelo. Então, assim, é uma loja realmente que tem muita variedade de produto, né, Vivi? E aí eu estava conversando com a dona da loja e ela me falou que os produtos que estão sendo mais furtados são os produtos pequenos, como lápis de olho, batom, que são produtos que facilmente são colocados na bolsa. E para a gente ilustrar um pouquinho desses furtos que têm acontecido, eu vou pedir para a nossa equipe colocar algumas imagens das câmeras de segurança. Vou começar com a primeira, que é um homem, né, que aparentemente está furtando um estojo de maquiagem, o que parece ser um estojo de maquiagem de sombras. Ele pega o estojo na prateleira, dá uma disfarçada, dá uma volta ali no corredor e logo depois ele coloca o estojo de maquiagem na roupa e sai andando como se nada tivesse acontecido. Em uma outra imagem é possível ver 3 homens tentando arrombar a porta da loja. Eles fazem de tudo. Eles empurram, um deles até pula a grade, né? Tenta empurrar com os pés, enfim, na cara dura, né, Vivi? Porque como eu estava falando, as lojas são localizadas em pontos de muito fluxo de pessoas. Então, a gente vê ali que é num horário da noite, onde a rua costuma estar mais vazia, mas não tem horário mais para isso acontecer, Vivi. Eu estava conversando com a dona da loja, ela me falou aqui que não tem hora, não tem data, não tem nada.
está tendo furto direto há muitos meses. Tem uma outra imagem também de uma moça furtando um item da prateleira. Ela chega a colocar o produto na cestinha, né? Disfarçando ali também. A gente vê que tem várias pessoas ao lado dela e aí depois ela coloca os itens na bolsa e devolve a cestinha e sai da loja como se nada tivesse acontecido. Então, Vivi, são 3 episódios dos vários que têm acontecido. A gente vai agora conversar com a Laís, ela está aqui em um dos corredores, inclusive, que tem vários produtos pequenos aqui, como batom, tem rímel, tem um monte de coisa aí, esmalte. Enfim, a gente vai conversar com ela agora para ela explicar para a gente o que tem acontecido, né, Laís? Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Como é que tem sido esse prejuízo aí? Gabi, é imensurável. Na verdade, a gente percebe que sempre que chega a época das datas comemorativas, esse fluxo de furto aumenta e mesmo com todo o sistema, só nessa loja, por exemplo, a gente conta com quase 50 câmeras, né, de segurança e mesmo com todo esse sistema de câmeras ainda não inibe a quantidade de furtos. Então, no Dia dos Namorados, você acha que tem gente vindo aqui furtar presente para dar para a pessoa amada? Sim, sim. Essa semana passada mesmo, especialmente, teve uma cliente que pagou R$240 no caixa e ela roubou mais de R$900. Foi abordada fora da loja. Quando abriu a mochila que ela estava, tinham R$900 de produtos dentro da mochila. Tá difícil, né, Laís? Complicado. E aí, vocês já estimaram, assim, um valor de prejuízo? Porque, como eu havia falado, tá acontecendo isso há muito tempo, há vários meses. Vocês já pararam para colocar na ponta do lápis aí quanto que vocês já perderam nessa história toda? É imensurável, Gabi, a gente não consegue calcular. O que a gente já faz é calcular a margem de roubo, né? A gente já tem aí mais ou menos um estimativo do que acontece pela quantidade de vendas. Principalmente em datas comemorativas, eles aproveitam o maior movimento na loja para poder se aglomerar. Geralmente vêm acompanhados, não vêm um sozinho. Então aglomeram, roubam e aí a gente vê realmente no faturamento, a gente sente que a quantidade de produtos na contagem de estoque é sentido a falta. A gente tem até algumas imagens, eu vou até pedir para a nossa produção colocar, algumas imagens da loja muito cheias. Você estava falando para mim que fim de semana o pessoal tira mais tempo para vir aqui, ou para comprar ou para furtar, né? Mas estão vindo até a loja. Então a gente vê mesmo que tem muita gente aglomerada. Acaba que perde o controle um pouco, né, Laís? Vocês pensam assim, mudar alguma forma de venda? Esses dias de promoção, vocês estão pensando em fazer alguma coisa diferente para mudar esse cenário aí que vem dando prejuízo a vocês? Gabi, a estratégia que a gente coloca em prática são os funcionários, né? As imagens, elas são captadas, mas mesmo assim a gente fica meio impune. Nas vezes que a gente tentou fazer ocorrência nas delegacias, a gente fica lá por mais tempo do que a própria pessoa que furtou. Então, o que a gente está usando de estratégia é a maior quantidade de funcionários possível. Geralmente, esses funcionários, eles reconhecem o roubo, comunicam ao gerente da loja e aí a gente tenta fazer essa abordagem na saída, do lado de fora, do que a gente consegue recuperar. O que a gente não consegue recuperar, ficam só imagens guardadas mesmo. É complicado, porque a gente vê que é uma loja que está toda preparada, tem muita câmera, a gente mostrou lá do lado de fora, do lado de dentro. Então, assim, tá fazendo monitoramento, mas acaba que é difícil, né, Laís? E outra coisa, parece que a casa de vocês, né, você é digital influencer, parece que a casa de vocês também foi furtada na hora do casamento. Como é que foi isso? Foi, exatamente. Casamos em 15 de julho de 2022, ano passado, e na hora que eu entrei na igreja, uma quadrilha especializada de bandidos entraram na minha casa e roubaram tudo na minha casa, fizeram um limpa, no momento do casamento na igreja. Meu Deus, e você soube ainda no casamento? Você soube disso tudo que estava acontecendo na hora? Na saída da igreja, na porta da igreja, eu descobri o roubo. Uma vizinha ligou e informou que a casa estava toda aberta e que estava toda escura. E aí, na hora que a gente pediu para uma pessoa que estava no casamento ir lá, já foi com a polícia e descobrimos tudo. Quebraram um muro e entraram pelo muro em casa. Quebraram um muro? O muro. Meu Deus. Então, vocês acham que vocês estão, assim, sendo visados por essas quadrilhas, essas pessoas? Devido à exposição muito alta na internet também, né, a gente sempre mostra e devido ao meu trabalho, a gente sempre tem uns olhares mais ativos em cima da gente, realmente. Entendi. E, Laís, você estava falando para mim que aqui tem o Daniel também, né, que é o gerente geral da loja. O Daniel também tem presenciado bastante furtos, né, Daniel? Boa tarde. Boa tarde. Você está aqui todo dia. Como é que tem sido? Você falou para mim que todos esses furtos que eu falei, você estava ciente ou então acabou presenciando de alguma forma. Como é que tem sido esse dia a dia aí complicado aqui para vocês? Olha, a gente tenta sempre da melhor forma avisar para os funcionários sempre ficar de olho, né? Ver se
tem alguém com alguma atitude e avisar a gente pra gente dar uma olhada nas câmeras. Da última vez que aconteceu semana passada foi dessa forma. Um funcionário deu uma olhada, viu que estava uma atitude suspeita, informou a gente olhou as câmeras, foi que a gente viu que ela estava furtando. Esperamos ela sair e abordamos ela logo na saída da loja e viu que ela estava levando quase R$1.000 de produto. Você vença. Quase R$1.000 de produto. Você acredita que essa pessoa veio pela primeira vez agora? Não veio. Então, assim, tem crescido bastante. E principalmente agora no Dia dos Namorados, como a gente estava falando, né? Tem gente que está aproveitando aí para fazer a limpa, para chegar em casa como se tivesse comprado o produto, né? Infelizmente, a gente fica muito à mercê disso e o que a gente pode fazer é reforçar cada vez mais câmera, pessoal, né? Pessoas que ficam olhando se está tendo ou não alguma atitude suspeita dentro de loja. Essa estratégia que a Laís falou que vocês pretendem adotar de fazer uma revista, uma espécie de revista no final, é complicado porque tem muita gente honesta que está vindo aqui, né, comprar mesmo, mas tem a galera também que está vindo de maldade, no furto, e aí quando começa um furtando, aí todo mundo já acha fácil e começa a furtar também, é difícil, né, Daniel? Não, bem complicado. Infelizmente tem muita gente que paga pelos outros, né, pelo erro dos outros, mas a gente vai ver uma forma melhor de tentar abordar isso de uma forma mais prática para evitar constrangimento com as pessoas. E os produtos que mais são furtados são esses pequenos, que aqui do seu lado a gente está vendo pequenos estojos de maquiagem. O que você tem notado aqui que a galera mais está levando? Quanto menor o produto e mais fácil de colocar no bolso, fica muito melhor para ele, que não chama atenção. Produtos maiores não tem como, tem que ser numa mochila, mas produtos pequenos, olha só, olha o tamanho do produto. É só colocar no bolso, é muito fácil. Entendeu? É daí que sai vamos colocar assim, a ocasião para ele furtar. Aquela famosa frase, né? A ocasião faz o ladrão, né? Infelizmente. Mas então está sendo um dia a dia aí de insegurança, né? Infelizmente. Muito complicado mesmo, Daniel. Pois é, Vivi, agora a gente vai aí aguardar, né, para ver se o pessoal toma juízo agora com a nossa reportagem. A gente está vendo aqui agora a Laís tá dando algumas estratégias que ela pretende adotar aqui para ver se dá uma parada, né, porque agora é Dia dos Namorados, daqui a pouco tem outros dias, outras datas comemorativas para ver se a galera para, né, realmente de furtar, de fazer esse tipo de coisa, porque a gente viu nas imagens aí, é homem, é mulher, assaltando, furtando dentro da loja, tentando arrombar a porta da loja, então de toda forma eles estão tentando chegar aqui nesses produtos. Vivi, volto com você. Pois é, não fica fácil uma loja tão grande assim, com produtos pequenos, fica difícil às vezes ficar acompanhando toda a movimentação, mesmo com as câmeras. O que a gente espera mesmo é que tenha a honestidade, né? Que o consumidor seja honesto na hora de ir comprar e levar para casa um produto, que é o que realmente todo mundo espera. Obrigada, viu, Tayane? Agora, depois de 40 dias perdidas na floresta amazônica, as crianças que sobreviveram a uma queda de avião na Colômbia foram finalmente resgatadas. Essa história é impressionante. Elas estão internadas em um hospital militar de Bogotá. Chamou a atenção do mundo todo. Os irmãos indígenas de 13, 9 e 4 anos, além de um bebê que completou um ano enquanto estava perdido na selva, foram encontrados desidratados, com um quadro de desnutrição e ferimentos nos pés. Depois de receber os primeiros atendimentos médicos, eles foram transferidos para um hospital militar de Bogotá. O tio-avô contou que as crianças estão um pouco deprimidas, mas felizes em reencontrar a família. Em uma entrevista coletiva, o ministro da Defesa colombiano atualizou o estado de saúde e disse que os sobreviventes estão em processo de recuperação. Ivan Velásquez Gomes também agradeceu o trabalho das Forças Armadas e das comunidades indígenas que ajudaram nas buscas. Devemos todo o reconhecimento no país. Equipes ainda procuram por Wilson, o cachorro treinado para localizar pessoas desaparecidas que se perdeu na floresta. Os irmãos sumiram após um acidente de avião no dia 1º de maio. Segundo as autoridades, o monomotor modelo Cessna caiu após apresentar uma falha no motor. O piloto, a mãe das crianças e um terceiro adulto não sobreviveram. O que fez as equipes de buscas não desistirem de procurar as crianças foram as pistas deixadas por elas na floresta. Uma mamadeira, restos de comida e pegadas mostravam que os irmãos ainda estavam vivos. O presidente colombiano Gustavo Petro, que visitou as crianças no hospital neste sábado, disse que elas são um exemplo de sobrevivência. Um exemplo de sobrevivência total. Bênção, né?
Gente, olha só, o grande sucesso está de volta às telas do SBT. A partir de hoje, as tardes ficarão mais animadas com a novela Rebelde. Quem lembra por aí? Produzida pela Televisiva durante os anos de 2004 e 2006, Rebelde foi exibida pela primeira vez pelo SBT em 2005 e fez história no Brasil inteiro. O SBT tem tradição em mostrar quem vai ser grande. A matraquinha não vai falar nada? Tive uma ideia. E uma estrela super presente em nossas novelas da tarde. Você não percebe o que você tá dizendo? Retorna também na sua versão mais jovem. Estou apaixonado e essa pessoa se chama Vitória Paz. Ai, que lindo e emocionante. No ano em que o RBD faz sua turnê mundial, o SBT traz de volta esse sucesso da TV, que vai te fazer lembrar de um tempo especial. Rebelde marcou a minha adolescência, porque justamente é a fase onde a gente vai moldando a personalidade, e foi aí que eu aprendi de fato a me posicionar, lutar pelas coisas que eu queria. Eu aprendi a falar espanhol por causa da novela, porque eu buscava as músicas na internet, ouvi outros cantores latinos por causa deles, e tô louca pra acompanhar de novo. Hoje, às 2h15 da tarde, Rebelde está de volta, aqui no SBT. Pois é, produção da Televisa, viu? Olha só, eu falei errado aqui, mas agora você já vai então acompanhar a partir de hoje, às 2h15 da tarde, RBD. E a história que fez muito sucesso nos anos 2000 deve repetir a dose e conquistar novos fãs por aqui. E, claro, fazer a alegria daqueles que cresceram, mas continuam amando RBD. Vamos entrar no clima com a reportagem de Fernanda Trigueiro? Foi uma febre. Muito difícil ser eu. Por quê? A novela mexicana estreou na telinha do SBT em 2005 e em 2013 foi reprisada. Eu estou apaixonada por você. Nunca disse isso a mulher nenhuma. A cada capítulo, o país parava. Rodrigo lembra bem, na época tinha 14 anos. Ele e muitos outros adolescentes se sentiam acolhidos por cada personagem e suas histórias. Existia muita identificação com cada um deles. E para mim, como um garoto que estava se descobrindo, ver naquele momento que existia um fenômeno mundial e que um dos participantes, ele era gay, me fez pensar que como ator e como cantor eu podia chegar e ser como meu ídolo. Eles falavam sobre carinho, falavam sobre amor, sobre todos somos iguais, não importa sexo, língua, religião. Rodrigo também fazia parte de uma banda cover do grupo e em 2018 lançou um canal no YouTube. Fala, gente, beleza? Eu sou o Rodrigo Mailara, sejam muito bem-vindos aqui nesse canal. Se você não é inscrito, já se inscreve. Nem ele imaginava o amor dos brasileiros pela novela. O canal hoje é o maior do mundo dedicado ao Rebelde. São mais de 230 mil seguidores que não perdem os novos vídeos. Aqui ele fala de bastidores das gravações, recorda momentos dos artistas e muito mais. Fala, gente! Logo tem Rebelde nas tardes do SBT. Eu quero ver todo mundo assistindo, hein? Eu vi que os fãs começaram a se interessar, eu vi que tinha muita gente dizendo pra mim que eu amo RBD, eu tinha esquecido um pouco e agora eu não tinha amigos pra falar sobre isso e agora me identifica. Rebelde é protagonizada por Anaí, Dulce Maria, Maite Perrone, Alfonso Herrera, Christopher Uckerman e Christian Chaves. O enredo se passa em um colégio interno. Gosta de cantar e dançar? Na internet, Rodrigo chegou a entrevistar o mexicano Pedro Damián, criador e produtor do RBD. Olá, como estás? Muito bem, e tu, como vai, Rodrigo? Também conversou em uma live com a atriz que interpretou a vilã Sabrina. Agora que a gente te escuta, te estão mandando beijos, te estão chamando de linda. Graças. Esta será a terceira vez que Rebelde vai ser exibida aqui no SBT. A novela tem mais de 400 episódios e, na época, o sucesso foi tanto que ultrapassou as telas. A banda começou a fazer apresentações pelo mundo, moveu multidões. E Rodrigo, claro, esteve em 6 shows. Eu já acampei 1 mês no Morumbi, acampei 2 meses no Via Funchal.
Fazia tudo possível. Eu vivia por RBD naquela época, né? Então tudo que eu podia fazer, eu fazia. Foram muitos hits. RBD até hoje ocupa o 2º lugar nas paradas dos artistas internacionais que mais venderam discos no Brasil. E é por isso que a volta promete. Tem gente já na contagem regressiva. Eu fiquei sabendo que tem fãs se organizando na internet pra poder assistir a estreia de Rebelde. Parece que é a primeira vez. Pois é, e você também era fã? Olha só, já se prepara, porque a partir de hoje, 2h15 da tarde, você vai ter suas tardes sempre com Rebelde. Pois é, e olha só, cada vez mais os casais se encontram pela internet, né? Você vai conhecer agora a história do Lucas e da Vitória, aproveitando esse Dia dos Namorados, 12 de junho, todo mundo fica com aquele clima mais romântico. E esses dois aí se uniram depois que ele comentou um vídeo dela numa rede social. Ambos trabalham com as novas mídias e juntos têm mais de 1,5 milhão de seguidores. Inclusive, foram responsáveis pela trend do momento, em que o namorado compra a primeira coisa que a namorada toca numa loja. A Kátia Gomes foi conhecer esse casal moderno e conectado. Kátia, conta essa história de amor aí pra gente. Falando em Dia dos Namorados, eu estou aqui com um casal que é sucesso na internet, o Lucas e a Vitória. O Lucas, ele tem mais de 1 milhão de seguidores no TikTok e a Vitória mais de 3 milhões. Eles também fazem sucesso no Instagram e a receita é bem simples. Eles compartilham a rotina deles como namorados. Bom, mas esse sucesso, na verdade, já começou antes do relacionamento, né, Lucas? Me conta. Quando vocês se conheceram, inclusive, foi porque a Vitória já era influencer. Sim, exatamente. Eu já gravava vídeo, faz 6 anos que eu gravo vídeo pra internet. E um dia eu esbarrei com ela no meu For You do TikTok, dela tirando dúvidas, e eu falei, pô, vou mandar mensagem pra ela também. Aí eu mandei, passou uns 2 dias, ela me respondeu, e aí desde então a gente veio conversando e trocando ideia, né? Então me conta, Vitória, a sua versão, né? Ele te mandou ali uma mensagem no Instagram, tentando tirar uma dúvida, e aí você respondeu? Sim, inclusive foi a única pessoa que eu respondi. Eu já tinha uma intenção, inclusive, aí ficamos juntos depois de 1 mês, eu acho, bem pouco tempo, e só 6 meses depois a gente se assumiu. Mas, enfim. E como é que foi esse momento que vocês se assumiram, né? Porque vocês fizeram toda uma revelação nas redes sociais. Sim, foi no Ano Novo. A gente já tinha ali uma estratégia pra se assumir e aparecer juntos, porque tinha muita gente querendo saber, todo mundo via um pouquinho, porque a gente mostrava, tipo, um cabelo, uma mão, mas não mostrava em si. Aí no Ano Novo a gente se assumiu, né? E como que foi esse momento? A gente ficou bem nervoso, a gente fez até uma reuniãozinha, a gente foi para um restaurante, programa tudo, mas bom, deu muito certo. As pessoas se impressionaram, falando, caramba, isso aqui, porque ambos já trabalhavam com internet, então juntou, como é que fala? O útil ao agradável. Exato. Aí deu muito bom. E agora me conta, o que vocês compartilham nas redes sociais? Eu sei que é a rotina de vocês, mas o que o público gosta mesmo? O público gosta muito do dia a dia, das coisas que acontecem naturalmente. A gente fazendo uma receita, ou um dia do shopping que a gente vai passear e decidir gravar. Várias coisas, assim, do dia a dia. E vários vídeos, né, já bombaram. Na verdade, tudo bomba, mas teve um ali específico que fez muito sucesso. Me conta essa história. Foi quando ele desligou, deixou a luz inteira da minha casa cair, né? Aí eu gravei, ele chorou, ligou pra mãe e também esquentou sushi no micro-ondas. Até hoje a gente tenta entender isso aí. Mas enfim, foi um dos que mais bombaram, com 11 milhões, né? Foi 11. Não, mentira. Me diz, esquentar sushi no micro-ondas, como é que é isso? Quem é que come sushi quente? Tirando aquele, né, o hot ali, quem é que come sushi quente? Pois é, mas é porque eu já tava com vontade, sushi era do dia anterior, eu falei, vou esquentar, né? Só que aconteceu um imprevisto. Aí na hora que você foi ligar ali, acabou a energia, queimou a lâmpada, como é que foi? Não, queimou a luz da casa inteira. A luz da casa inteira apagou, eu entrei em desespero, a Vitória falou, vai ter que pagar todos os eletrodomésticos daqui de casa. Eu falei, pronto, acabou pra mim. Mas deu tudo certo. Aí no final deu tudo certo. Deu tudo certo, ainda bem. Exato.
E fala um pouquinho de vocês, os planos de vocês, né? Você é estudante, você tem 20 anos, né? O Lucas também estuda, tem 23 anos, vocês são novos, estão aí nesse meio da internet. Fala um pouquinho, Vitória, pra gente. Nosso plano é sempre abrir e crescer juntos, então, inclusive agora a gente abriu um canal no YouTube também, que a gente vai fazer ali, eu acho que é a única rede social que a gente juntou, né, que é Lucas e Vitória, e o resto a gente mostra, eu mostro um pouquinho do Lucas, ele mostra um pouquinho de mim às vezes, e é isso, eu acho que sempre com a nossa naturalidade, a gente bem orgânico, né, mostrando nosso dia a dia, eu acho que é isso que dá certo e leva a gente mais longe, né. É isso. E me diz uma coisa aqui, a gente sabe que não é fácil, né? Tem gente que fala, é fácil manter uma rede social, mas não é, exige planejamento, tem que ter uma edição de vídeo, tem que ter ali um esforço muito grande, não é, Lucas? Exatamente, não, e pra você conseguir alcançar seu objetivo, você tem que manter uma constância. Você tem que manter uma constância, você tem que programar vídeo, ter criatividade, então... Você sempre tem que estar com a cabeça funcionando o tempo inteiro, entendeu? Qualquer situação do dia a dia também já pode ser uma ideia de vídeo. Mas sempre programar tudo certinho, vai dar certo. Não, e agora, né? Comemoração especial, é Dia dos Namorados. Já sabem o que vocês vão fazer? Ainda não. A gente tá meio aí pensando o que vai fazer, se a gente vai pra um restaurante, né? Mas o vídeo pros seguidores, com certeza vai ter. Com certeza, já vai ter aí. Já estamos programando aqui alguma coisa pros seguidores. Tem, inclusive eu tô pensando em gravar hoje um vídeo mostrando um pouco formas que você pode passar o Dia dos Namorados, né? Ou uma forma mais cara, ou então mais barata, mas nada sem ser muito romântico, né? Enfim, tem várias formas. Então, o público de vocês, eles realmente se interessam por essa rotina do relacionamento. Eles tiram muitas dúvidas. Qual que é a maior curiosidade dos seus seguidores? Qual que é a maior curiosidade? Essa pergunta foi boa. Se os vídeos são combinados. E não são combinados, porque realmente é o mais real possível, né? Tipo, esses que bombam, inclusive, são os mais naturais, senão as pessoas percebem. Exato, é muito nosso jeitinho mesmo que conquistou a galera, eu acho. Não tem nada combinado aí, completamente a gente. Então, gente, adorei conhecer a história de vocês, viu? Parabéns, feliz Dia dos Namorados para vocês dois, viu? Que continuem fazendo muito sucesso e, claro, compartilhando, né, essa rotina, porque eu acho que na internet as pessoas gostam mesmo de ver isso, ver a realidade, a naturalidade, o dia a dia, o que você acha ali que não vai fazer sucesso, aquele vídeo mais simples, o menos pensado, o menos trabalhado, é o que mais faz sucesso na internet, não é verdade? Sim, exatamente. Então tá bom, gente. Obrigada, eu adorei conhecer vocês. Obrigada. Então é isso, gente. Então, feliz Dia dos Namorados para todo mundo aí que comemora essa data tão especial. Não é fácil, o pessoal acha que é só postar vídeo na rede social ali que vai fazer sucesso, não é não, né? Tem que pensar direitinho, programar, como eles falaram ali. Então aproveita para já ver as dicas para esse 12 de junho, aproveitar aí seu Dia dos Namorados, que ela falou que vai fazer algumas sugestões, mas uma você já sabe que não dá certo, né? Esquentar sushi no micro-ondas não rola, viu, gente? E vamos pro intervalo, bem rapidinho, já volto, me espera? Estamos de volta e olha só, um caminhão pegou fogo na manhã dessa segunda-feira em frente ali ao trecho 1 do setor Taquari, na subida do Colorado, sentido Sobradinho. As imagens são impressionantes, né? O trânsito ficou bem lento e o corpo de bombeiros combateu as chamas. A gente vê aí as imagens, né? As chamas altas ali. E eu converso agora com o capitão Fábio Bolle para poder entender o que aconteceu nessa manhã. Boa tarde, capitão. Seja bem-vindo. Obrigada por participar com a gente aqui. Como é que foi que esse caminhão pegou fogo? Boa tarde a todos. Bom, o que vai determinar o que ele pegou fogo somente após a perícia. Mas existem vários fatores que podem provocar um princípio de incêndio em um veículo. Desde uma parte elétrica ou vazamento de fluidos combustíveis ou até mesmo curto-circuito. Tem como a gente já ter alguma noção, assim, o carro dá alguns sinais ali que a gente tem que ficar atento para evitar um acidente como esse, capitão? Geralmente é bom nós verificarmos
se existe algum vazamento de algum combustível, algum líquido que venha do motor do veículo ou do tanque de combustível. Isso, quando ele estiver estacionado em casa, dá para verificar se existe algum vazamento, e sempre estar com as manutenções em dias, tanto na parte elétrica, bateria, isso é muito importante. Capitão, a gente está vendo as imagens aí enquanto a gente conversa, essas imagens chamaram muita atenção mesmo. Isso foi hoje de manhã, muita gente indo para o trabalho, ficou atento ali a esse acidente. Alguém se machucou? Não, felizmente não tivemos vítimas. Um policial que estava passando no momento, ele fez o acionamento do Corpo de Bombeiros. Nós rapidamente atendemos com 3 viaturas e 13 militares. Infelizmente, o material do veículo, ele pega fogo com facilidade, então a queima é muito rápida. O caminhão ele já estava carregado com alguns produtos? Sim, ele é um caminhão de porte leve, com um baú refrigerado. Ele carregava carnes e estava no sentido Sobradinho, né, antes do Balão do Colorado. E o motorista chegou a contar o que ele percebeu? Ele saiu logo do caminhão, tentou apagar o fogo? Como é que foi? Não, nós não pegamos o depoimento do condutor, mas pelo que nós nos deparamos, o veículo já estava no acostamento. Isso indica que o condutor já havia notado alguma diferença na condução ou no funcionamento do veículo, que deu tempo para ele encostar, né, na rodovia, na lateral da rodovia, e aí, infelizmente, teve o princípio de incêndio. Já deu algumas orientações ali, né, que as pessoas têm que fazer as revisões, mas caso isso aconteça, o que deve ser feito ali de imediato? Usar o extintor de incêndio? Como que a pessoa deve fazer? Hoje o extintor ele já não é mais obrigatório a você ter dentro do teu veículo. Mas se a pessoa verificar alguma fumaça, algum vapor, imediatamente saia de dentro do veículo e ligue para o Corpo de Bombeiros através do 193 e tome uma distância de segurança. Porque há, inclusive, um risco de explosão ali, né? Isso depende de vários fatores, da questão da quantidade de combustível que estiver no tanque, que tipo de combustível que o veículo usa. Hoje nós temos tanto álcool, gasolina, diesel ou até o GNV. Então isso depende muito. Quem está por perto ali, que às vezes quer ajudar, qual que é a orientação que o senhor dá? Primeiramente, não se aventure se a pessoa não tiver um treinamento, né? Então, tem pessoas que ainda carregam o extintor dentro do veículo. Se o princípio do incêndio ainda estiver no início, e a pessoa ainda tiver essa oportunidade de acionar o extintor, então isso vai extinguir aquela chama. Mas se a pessoa não tiver um treinamento, não se aventure, isso pode ser muito perigoso. A gente volta e meia tem noticiado aqui no jornal casos semelhantes, né, de carros pegando fogo ali no meio da rua. Isso tem chamado a nossa atenção. Tem tido um número maior de ocorrência? Não, isso não tem assim uma época específica. Como eu disse, isso depende muito das condições da manutenção do veículo, se existe algum vazamento, se existe um superaquecimento no motor, juntamente com esse vazamento do combustível, ou até mesmo um curto-circuito na parte elétrica. Então, são vários fatores que podem ocasionar um princípio de incêndio. E nesse caso que a gente está vendo as imagens aí, isso foi hoje de manhã cedo, né? Isso atrapalhou bastante o trânsito ali também. Nós tivemos que interditar 2 faixas nessa subida do Colorado, até a extinção do incêndio.
Mas logo, quanto tempo demorou essa ação de vocês? Já está tudo liberado por lá agora, capitão? Sim, o veículo ele permanece aos cuidados do dono para retirada. O combate das chamas durou em média 15 minutos, né, devido ao material combustível que envolve todo o veículo, né? Então tivemos em média aí de 15 minutos de combate. Capitão, muito obrigada pela participação, por esclarecer para a gente. Muitas pessoas passaram por ali, ficaram, né, se perguntando o que tinha acontecido. Então, como o senhor falou, felizmente ninguém se machucou e ficam as orientações aí para poder evitar também um acidente como esse. Uma ótima tarde para o senhor. Eu que agradeço, estamos à disposição. Boa tarde. E olha, com a chegada da seca no DF, é comum que as pessoas aproveitem para dar aquele mergulho nas cachoeiras, né? Aproveita para poder ir ali para Pirenópolis, tem muita região aqui próxima que a gente gosta de ir para aproveitar a natureza, mas se você não tiver cuidado, o passeio pode se tornar uma tragédia. Neste fim de semana, por pouco, uma mulher que praticava esporte radical não perdeu a vida, veja só. O acidente foi em Santa Maria, na Cachoeira do Tororó. Felizmente, os bombeiros chegaram logo para o resgate. A jovem de 26 anos estava praticando atividade de rapel com um grupo de pessoas na tarde do último sábado e acabou caindo. Todo o socorro durou cerca de 6 horas. Foram necessárias 2 viaturas, 8 militares e uma ambulância do suporte avançado do SAMU. A jovem foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros com uma fratura exposta no tornozelo direito e um corte profundo no cotovelo esquerdo. Ela também estava com sangramento e reclamava de dores no peito. A vítima precisou ser retirada da queda d'água com a maca presa a uma tirolesa. O local é de difícil acesso, um terreno íngreme e pedregoso. Foram 3 horas de caminhada só para transportar a vítima até a ambulância. E com o período propício para a prática de esportes e visitação a cachoeiras, o capitão Renato Augusto reforça os cuidados necessários para que acidentes como este não aconteçam. Utilizar equipamentos, estar também acompanhado de um companheiro experiente para ver se realmente vai estar fazendo a coisa certa. E sempre utilizar a segurança na extremidade da corda, lá embaixo, mesmo que seja um equipamento autosseguro. Essa pessoa que está fazendo a segurança lá na base da corda pode ser a diferença entre a vida e a morte. Olha, uma van escolar capotou na BR-040, no sentido Lusiânia. No veículo tinha 11 crianças e 2 adultos. O acidente foi hoje, mais cedo. O ônibus capotou depois que bateu em um carro. Os bombeiros que foram até o local disseram que a maioria das crianças já estavam ali fora da van, sentadas no canteiro central da rodovia, perto onde aconteceu essa batida. Então, outras ainda tiveram que ser resgatadas e levadas para a unidade de saúde. No total, 5 meninas e 1 menino estavam com arranhões e queixas ali de dores pelo corpo, até por conta, né, da batida, do impacto. Os 2 motoristas também foram encaminhados para o hospital e a Polícia Rodoviária Federal deu esse apoio aí aos militares. A via não precisou ser bloqueada, o trânsito continuou livre para a movimentação de veículos, mas a gente vê aí, né, que o impacto foi muito grande ali, realmente deve ter assustado todo o pessoal que estava ali. Inclusive, quando você vê que é uma van escolar, a gente já se assusta bastante, porque a gente sabe que tem muita criança. Olha, uma instituição de atendimento a pessoas com dificuldades intelectuais corre o risco de fechar as portas em Brasília e deixar muitas famílias sem apoio. Veja na reportagem. Minha segunda casa. Porque sem a Amparo eu não dou conta de manter o Elias. Porque assim, quando você tem um filho com deficiência, a tua família te abandona. Você fica só. E aí, aqui ele está desde 2014 e eu sinto assim, acolhimento psicológico para ele, para a família, quando a gente precisa de uma família, é aqui que a gente se encontra. Essas são as palavras da mãe do Elias, de 23 anos. Ele tem deficiência intelectual e motora. Antes de fazer parte da Ampare, ele foi feito de entregador de drogas pelo próprio cuidador. E um dia eu saí para o mercado com ele para fazer compra de casa e uma pessoa chegou perto dele e falou: cadê, cara? Cadê o papelzinho, né? Eu falei: que papel que esse cara tá querendo, Elias? Ah, é um papelzinho que o fulano coloca aqui do lado, né? E aí eu dou para os meninos. Era drogas que eles estavam distribuindo com meu filho na cadeira de rodas.
E aí, quando eu desconfiei disso, eu corri aqui no Ampare. Há 51 anos, a Associação de Mães, Pais, Amigos e Reabilitadores de Excepcionais defende os direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Agora, a instituição que oferece atendimento especializado às necessidades de cada um dos atendidos corre o risco de fechar. Eu peço respeito, atenção, humanidade, né? Para que venha a enxergar a instituição como uma instituição que presta um serviço de excelência para essa comunidade, para esse público de pessoas com deficiência intelectual e múltipla, e que eles necessitam da existência dessa instituição para continuarem suas vidas e tendo uma qualidade de vida melhor. É aqui que 120 pessoas com deficiência, incluindo crianças, adolescentes, adultos e idosos, além das famílias, encontram força e segurança no dia a dia. A Ampare fornece atendimento em estimulação precoce e continuada e núcleo ocupacional. De cada sala como essa, saem pessoas mais desenvolvidas, amparadas e felizes. O Carlos, que tem 2 filhos atendidos e apaixonados pela Ampare, não consegue imaginar a rotina da família sem a associação. Não só as crianças, mas os pais, né? Nós, e especialmente, né, as crianças, criam um vínculo com a instituição, com as pessoas, com o próprio espaço. E o Tiago, praticamente todo dia, ele pergunta se a gente vem para a escola, porque ele não tem muita noção temporal. Ele pergunta se a gente vem para a escola, se tem dança. Então, é uma ligação muito grande, muito forte, e que a gente teme, né, uma descontinuidade desse serviço, desse atendimento. As atividades da casa vão desde as mais básicas, como cuidados pessoais do cotidiano, até as lúdicas, artísticas e físicas. Para aquele que precisa do serviço de fisioterapia e fonoaudiologia para o filho Iago, de apenas 3 anos, o auxílio da instituição é essencial. Completamente sem chão, porque o meu filho não consegue engolir a própria saliva. Como é que eu vou aprender a estimular ele a comer? Como é que eu vou aprender a estimular a engolir a própria saliva dele, que ele engasga, né? Eu preciso muito do atendimento da fono, que eu só encontrei aqui, porque eu já rodei Brasília inteira atrás da fono, de uma fono para o meu filho. Não consegui, eu vim conseguir um atendimento aqui. Ele está sendo atendido há quase 2 anos. Para onde essas crianças vão? Que referência que vão ter? Vai quebrar um vínculo afetivo muito grande. Então, o prejuízo emocional, um prejuízo, né, para essas crianças é imensurável. Não sabemos o que vai se desdobrar disso. Pois é, em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Social informou que uma parceria com a Ampare para o atendimento de habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência se encerra nesse mês. Isso porque, foi o que a gente perguntou, né? No edital do ano passado, a Ampare ficou em último lugar na seleção e, por isso, não conseguiu vaga para manter a parceria. Segundo a Secretaria, a alternativa agora é encaminhar as famílias para outras entidades que atendem essas pessoas com deficiência. Agora, isso, claro, se as famílias quiserem. E quem quiser fazer doações para a Ampare, o Pix é o CNPJ que está aí na tela para você, o 0032-8443-0001-06. Muita gente estava acostumado ali a ajudar, né? Eles também aceitam doações de materiais escolares, materiais de limpeza e alimentos. Uma mulher de 29 anos foi detida pela Polícia Militar após arremessar uma cadeira em uma servidora do Hospital Regional de Ceilândia. O namorado dela, que começou essa agressão, fugiu e ainda não foi detido. A confusão foi por volta das 5 horas da manhã desse domingo. Alguns pacientes disseram que a mulher e o namorado estavam bastante exaltados. O homem teria ficado irritado depois que a atendente pediu um documento para cadastro, o que é muito comum, né? Agora ele quebrou o vidro do guichê com um murro e fugiu do hospital. Em seguida, a namorada pegou uma cadeira, arremessou contra a funcionária e ainda xingou, ficou ali xingando o servidor, os policiais. Ela foi levada para a 15ª Delegacia de Polícia e o caso está sendo apurado agora como lesão corporal culposa, ameaça, dano a bem público e desacato. Ela assinou um termo de compromisso de comparecimento em juízo e foi liberada.
Bom, nas imagens aí dá para ver, né, os estilhaços de vidro pelo chão e manchas de sangue também. Uma situação que a gente não consegue entender muito bem, porque pedir uma documentação para você conseguir fazer um cadastro, né, e ser atendido ali no hospital, é o que a gente tem que fazer normalmente, né, é o mais comum. E olha, Dia dos Namorados costuma ser uma daquelas datas com maior lotação em restaurantes, hotéis e também motéis. A gente sabe que dia 12 de junho todo mundo quer aproveitar aí um tempinho em casal. Mas é preciso ficar atento, viu? Nesse fim de semana, a Vigilância Sanitária fez uma fiscalização para ver se está tudo limpinho e em boas condições para poder receber a alta demanda de apaixonados. Só para vocês terem uma ideia, para vocês ficarem atentos, antes dessa blitz acontecer, já existiam 19 denúncias registradas pelos mais variados motivos. Entre eles, uso de cigarro dentro dos quartos, condições de comida do restaurante, isso além de mofo, sujeira, a presença ali de insetos nos quartos. Esses foram só alguns pontos que eles relatavam. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com o diretor da Vigilância Sanitária do DF, André Godoy. André, obrigada por estar com a gente aqui no SBT Brasília. Boa tarde para você. Conta pra gente, né? Tem como dar um balanço aí dessa operação no fim de semana? Quantos hotéis, motéis que foram fiscalizados? Boa tarde. A gente priorizou os motéis, né? Tem menos fiscalização, focando nessas denúncias que você falou de alimentação, lavanderia, questões de higienização de quartos, né? Tivemos o mesmo número, 19 autuações, 19 fiscalizações, desculpa, e 9 autuados. Autuados por algum problema com relação a... A gente viu muita falta de procedimentos operacionais padrões para sanitizar piscinas, banheiras, higienizar de forma correta, mais garantida, né? Vimos também falta de EPI para os funcionários responsáveis pela limpeza, questões de alimentação. Teve um estabelecimento que teve apreensão de produtos vencidos e teve também outras questões com lavanderia, né? O serviço de lavanderia muito tumultuado, e fizemos intimações, autuações. Algumas empresas podem vir a ter multa, interdição depois do processo aberto, né? Zé, tu trouxe até essa informação aí pra gente, né? A gente fala aqui sobre esses cuidados todos, porque acaba sendo um risco para o casal. A gente não considera assim, o risco muito grande, né? Mas a gente viu aí a questão da Covid, influenza, outras questões de contaminação, né? A questão do serviço de alimentação em qualidade. Então, eu acredito que hoje esses motéis estarão melhores, porque nós fizemos algumas intimações, algumas exigências que são muitos de procedimento, né? Não era falta de estrutura. Mas, sim, tem um risco que a gente acredita ter amenizado depois das ações desse fim de semana. As ações que foram feitas no fim de semana, nenhum foi interditado? Teve uma interdição de lavanderia e 9 autuações, né, que pode vir a ter interdição e questões de multa e outras coisas, né? Mas não teve nada com risco iminente que a gente achasse que podia ser interditado no momento, né? São orientações, mas que vão estar legais, funcionando hoje, no Dia dos Namorados. Hoje no Dia dos Namorados nós acreditamos que hoje o setor está melhor devido à ação que a gente fez, né? E qual que é a orientação para quem for, então, comemorar o Dia dos Namorados, né? No hotel, no restaurante? O que tem que ficar atento e o que deve fazer se identificar alguma coisa que não tá legal? A alimentação é sempre bom, alimentos recém-produzidos, quentes, né? Bem quente. Alimento sempre tem que estar refrigerado e aquecido ou bem quente na hora de ser consumido, né? Evitar produtos que sejam mais perecíveis, com mais riscos, e observar a higienização, né? Tem coisas que só a gente mesmo consegue verificar, né? Mas é interessante que observe que está bem higienizado, limpo. Acho que é isso. Acho que é bom Dia dos Namorados para todos. Acho que a gente tentou evitar, mitigar o risco, né?
A gente fala que todo mundo aproveita, né, esse Dia dos Namorados, realmente, para ter um dia mais romântico e tal. Então é importante realmente ter esses cuidados, e foi bom também essa fiscalização, essa blitz, para que eles consigam curtir numa boa. Agora, você falou, né, se identificar alguma coisa que realmente não está dentro ali dos conformes, tem que ligar para vocês. Qual que é a orientação? A gente pede para que faça a denúncia, que é no 162 ou no site da ouvidoria do GDF, né? Isso é importante para que a gente solucione alguns problemas que só a gente enxerga também, né? Mas sempre, qualquer desconfiança, faça, por favor, a denúncia na ouvidoria do GDF. São muitas as denúncias? A gente teve, acho que já até falou do resumo que a gente mandou, 19 denúncias nesse ano, né? E teve alguns casos interessantes, mais ou menos dos que você disse aí. Teve um caso, por exemplo, de uma pessoa que achou um preservativo, ela pisou no preservativo, está dentro da piscina, preso no ralo da piscina. Então isso demonstra um descuidado com a higienização, né? A gente sabe que motel aparece de tudo, né? Porque às vezes até as pessoas, até uso de drogas e não sei o quê, mas não é um lugar de tanto risco. O que importa é que o estabelecimento tenha boas práticas, né, na higienização e na produção de alimentos, serviço de lavanderia. André, você falou aí, né, de uma camisinha que estava ali na piscina e falou que não é tanto risco. Nesse caso, não é um risco realmente para o casal, enfim, se acabar utilizando, né, aquela piscina e só depois percebeu, e aí quando vê fica assustado? É um certo risco. Não, a gente não considera um risco tão grave, mas nesse caso demonstra, não é por conta daquele encontrado, é por conta de que demonstra uma falta de higienização, né? E a gente precisa ter cuidado com ambientes não limpos, que circula mais pessoas, né? Mas, assim, no geral, eu acho que depois da ação que nós fizemos, o setor está bom, porque eu tenho medo também das pessoas acharem, não vou nunca mais em motel, não sei o quê. Não, cada um tem... Acho que o nosso papel foi feito. E um bom Dia dos Namorados para todos aí, acho. Pois é, a gente já ouviu falar que muita gente leva um kit de limpeza, que é para garantir, né, André? E não tem risco. Eu já ouvi falar nisso também. É interessante. Tem alguma desconfiança, algum sanitizante, né? A gente viu algumas empresas com diluição errada, nem sequer tinha um sanitizante adequado, né, para garantir a higienização, né? Quando a gente fala higienização na vigilância sanitária, significa lavagem, sanitização e enxágue, né? Às vezes não tem um produto adequado, na diluição adequada para fazer a garantia de limpeza e matar bactérias, vírus, etc. Pois é, um cuidado que tem que ter para o casal que está ali, mas que a empresa também tem que tomar cuidado com quem está prestando esse serviço, né, com o funcionário, que também tem que ter todo uma luva, né, algumas coisas ali para poder garantir que ele também seja seguro. Lógico, né? O funcionário, por exemplo, precisa de uma proteção do braço na hora que for esvaziar uma piscina, uma banheira, questões de uso de equipamentos para proteção dos químicos utilizados, né, uma série de coisas desse tipo. O trabalho dentro da lavanderia também. Ô André, é importante essa nossa conversa, né? Isso foi verificado também, é isso? É sim. Importante nesse 12 de junho aqui, porque a gente sabe que Dia dos Namorados a fila é enorme, né? Às vezes a gente passa e vê aquelas filas grandes em restaurante, tudo lotado, hotel, motel. Então, assim, é importante ter essa orientação para saber como agir, né? Se te encontrar alguma coisa que não está certa, já me falou aqui, então, que as pessoas devem fazer realmente essa denúncia. E para que o pessoal possa aproveitar, então, tranquilo. E lembra sempre de levar um kit também para poder garantir que esteja tudo tranquilo e seguro, para poder ter uma noite feliz, né? Obrigada, André. Tranquilidade é tudo nesse momento, né? Com certeza. Pense só no amor, né? É isso mesmo. Com responsabilidade, né? Obrigada. E olha, agora a gente vai então mudar de assunto aqui. Uma confusão na rua em Taguatinga resultou em vários disparos de arma de fogo. Um homem em situação de rua, que estava com um facão, foi atingido e levado em estado grave para o hospital público da região. Veja só.
Os 5 disparos atingiram um morador de rua na manhã deste domingo em Taguatinga Norte. Em uma das imagens que circula nas redes sociais, é possível ouvir uma discussão entre as pessoas que estavam na frente do restaurante, onde os tiros foram disparados. Logo depois, começa uma correria. A informação descrita no vídeo de que houve morte no local não foi confirmada. Nesta outra imagem gravada por quem estava no local, um morador de rua baleado aparece deitado no chão e com a faca bem abaixo da mão direita. Os bombeiros chegaram rápido para socorrer a vítima, que foi levada para o hospital. A polícia militar também não demorou e logo tratou de controlar a situação e a revolta dos moradores. Tudo aconteceu neste restaurante aqui na QNF 14. Segundo relatos de vizinhos, um morador de rua estava armado com um facão e teria ameaçado as pessoas do estabelecimento. Um homem que estava no local sacou a arma e atirou 5 vezes contra o morador de rua. Revoltados com a insegurança do bairro, os moradores colocaram fogo nos colchões. Esse não foi o único episódio de violência já visto no local. Na região é possível ver diversos pertences das pessoas em situação de rua. São colchões, cobertores, fogões improvisados por toda parte. De acordo com moradores e comerciantes, várias tentativas de assalto já foram presenciadas. A sensação de medo e insegurança é constante. Nosso prédio já foi assaltado, o nosso prédio já foi várias vezes constrangido por causa desses moradores. Eles têm bastante cachorro, os cachorros invadem, mordem as pessoas que estão ali trafegando. Eles são agressivos, eles usam droga. Se eles pedem alguma coisa e a gente não dá, eles ameaçam a gente, ameaçam que vai invadir nosso comércio, que vai quebrar as nossas coisas. Outro dia, eram 7 horas da manhã, aqui nessa outra esquina, o rapaz subindo para trabalhar, ele foi assaltado por um desses moradores de rua. Então, assim, a gente está aqui à mercê. Pois é, um morador de rua socorrido já em estado grave, assim que chegou ao Hospital Regional de Taguatinga, não resistiu e morreu. Sobre o policial militar de folga que fez os disparos contra o morador de rua, que estava com o facão, a PM disse que o policial agiu em legítima defesa, porque o agressor partiu repentinamente ali para cima das pessoas que estavam no bar. Ele prestou depoimento e fez testes de alcoolemia, que deu negativo. E olha, em julho do ano passado, uma mulher foi amarrada na cama e morta no apartamento em que morava, em São Sebastião. O assassino ainda levou objetos da casa, o carro da vítima, Luana Daisy, que tinha 53 anos. Quase um ano depois, a Polícia Civil do DF conseguiu elucidar esse crime e prender um principal suspeito. Kátia Gomes, boa tarde para você mais uma vez. Conta pra gente então os detalhes. Oi, Viviane, boa tarde mais uma vez para você, boa tarde a todos. Exatamente isso que você acabou de contar. Um ano depois desse crime bárbaro, a polícia finalmente conseguiu concluir e identificar esse assassino, um homem de 40 anos. Segundo o delegado, esse homem teve ali uma relação com a Luana Daisy, de 53 anos, que trabalhava como confeiteira. E ele aproveitou dessa intimidade que tinha com a Luana para ir até a casa dela. Antes de cometer o crime, os dois teriam bebido juntos. E ele aproveitou exatamente esse momento, logo depois que ela ingeriu bebida alcoólica, para estrangulá-la. A mulher foi morta dentro da própria casa e depois foi amarrada. Ela foi encontrada 2 dias depois porque amigas da Luana Daisy, que é uma mulher transexual, sentiram falta dela. Então, depois que ela não apareceu para trabalhar e as amigas sentiram falta dela, foram procurá-la e ela estava já morta há 2 dias dentro da própria residência. Esse homem, então, ele foi preso, a polícia disse que conseguiu identificar que esse homem estava na residência da Luana junto com ela e também tinha feito a ingestão de bebida alcoólica com a mulher, né? Então a polícia disse que ele vai agora responder por latrocínio, que é o roubo seguido de morte, porque além de ter matado ela, como você disse, ele fugiu, levando vários objetos
da casa dela e até o veículo, que foi encontrado alguns dias depois. Esse crime, ele chocou os moradores ali de São Sebastião, porque a Luana Daisy, ela era muito conhecida e muito querida por todos. Vamos ouvir então o que o delegado disse, agora que esse caso já foi concluído e o homem já está preso na Papuda. A vítima é uma pessoa muito querida em São Sebastião e a brutalidade com que esse crime foi cometido deixou a população perplexa. As investigações demonstraram que esse autor ele agiu de forma dissimulada. Isso porque, antes da execução do crime, ele tomou cerveja com a vítima de forma a facilitar a prática do delito mediante asfixia. Logo após matar a vítima, esse cidadão ele subtraiu o veículo dela, bem como outros pertences que estavam em sua residência e tomou rumo ignorado. A Polícia Civil, então, após praticamente um ano de investigação, conseguiu demonstrar de forma técnica, de forma objetiva, que esse indivíduo estava na casa da vítima à época dos fatos e que seria o suposto autor desse latrocínio. A Polícia Civil, inclusive, contou com a ajuda de uma imagem de câmera de segurança que mostra, logo depois do crime, esse homem, né, que matou a Luana Daisy, de 53 anos, passando ali nas proximidades da rua. É isso, então agora ele segue preso na Papuda e vai responder pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Eu volto com você, Viviane. Obrigada pelas informações, Kátia. E olha, a gente está falando aqui, né, de Dia dos Namorados, mas nem tudo são flores, né? A gente já mostrou que tem gente até furtando presente em loja de maquiagens para presentear os namorados. Agora a Tayane Mello volta para contar o caso de um casal. Eles eram namorados e parceiros no crime. Tayane Mello, inclusive, eles foram presos depois de assaltar um outro casal. Boa tarde para você de novo. Exatamente, Vivi, como a gente estava falando, né, dos furtos lá do Dia dos Namorados, que tem gente cometendo crime aí para presentear a pessoa amada, a pessoa querida. Agora a gente vai falar aqui de um outro caso, que foi esse casal que assaltou outro casal, né? A gente tem as imagens de uma câmera de segurança que mostram toda a ação. Tudo aconteceu na QR 408, conjunto 3, lote 16, aqui em Samambaia. Um casal se aproxima tranquilamente ali na rua de um carro que está estacionado com um outro casal dentro, um casal de namorados dentro do carro. A gente vê nas imagens que a mulher está com um pano branco na cabeça e o homem está ao lado dela com uma mochila. De acordo com as vítimas, ela estava armada com uma faca, fazia ameaças e o homem estava com uma pedra na mão que também estava sendo ameaçado, Vivi. E a gente vai conversar agora com o delegado Fernando Fernandes, que vai explicar pra gente como que eles acionaram a polícia, o que aconteceu de fato ali naquela situação, né, delegado? Eles agrediram, chegaram a agredir, teve algum tipo de agressão a essas vítimas? Como que foi tudo isso? Boa tarde. Bem, boa tarde, Tayane, boa tarde a todos que nos assistem, né? Situação de risco, namoro dentro de veículo, seja a hora que for, o local que for, sempre atrai criminosos de plantão, é o famoso crime de oportunidade. Casal no carro conversando ou namorando, acaba perdendo atenção ao seu redor, né? E que facilita bastante a ação de criminosos. Nesse caso, uma mulher com várias passagens criminais desde adolescente, inclusive tentativa de homicídio, tráfico de drogas, roubos, furtos, entorpecentes, acompanhada de um outro elemento, possivelmente também usuário de drogas, se aproxima do veículo onde o casal namorava e, mediante grave ameaça, ela com uma faca e ele com uma pedra, acabam subtraindo o celular da jovem, bem como a chave do veículo do seu namorado, né? Isso tudo foi no sábado por volta de 7h30 da manhã. Então, de manhã cedo, eles já estavam aí na ativa, agindo aí, procurando essas pessoas para assaltar. Exatamente. Veja que 7h30 da manhã no sábado, dia de pouco movimento nas ruas, horário também, e o que acabou facilitando, inclusive, a ação dos criminosos, que se aproveitou pouca movimentação na rua, casal ali distraído namorando e acabaram sendo roubados. Lembrando aqui, né, que poderia ter acontecido coisa pior, como já vimos em outras situações. Claro, com certeza. E como que esse casal, né, as vítimas, conseguiram acionar a polícia? Porque levaram o celular deles. Ficou algum outro aparelho ali dentro do telefone para eles conseguirem acionar? Eles reconheceram esses dois suspeitos? Sim.
subtraíram o celular da jovem, mas o celular do rapaz do carro, que não estava visível naquele momento, acabou ficando para trás, o que possibilitou com que as vítimas telefonassem para o 190 e policiais do 11º Batalhão aqui de Samambaia agiram rapidamente, compareceram no local, abordaram a mulher ainda com o celular da vítima em sua posse, né, e trouxeram ela e um outro elemento para a delegacia. Ela foi prontamente reconhecida, o elemento que estava com ela não foi reconhecido como o mesmo no momento do assalto, o que nos leva a crer que estejamos aí diante de uma gangue, de pessoas usuárias de drogas que se aproveitem para cometer crimes de oportunidade aqui na região de Samambaia. E o senhor falou que ela já tem várias passagens pela polícia, inclusive por homicídio, né, como você estava falando agora há pouco. Eles estavam acostumados a agir ali naquela região? A polícia já teve mais denúncias sobre casos desse tipo, dessa quadrilha? Sim, já temos outras ocorrências na delegacia, estão sendo apuradas agora. Crimes semelhantes praticados por pessoas aparentemente moradores de rua ou usuários de droga, os quais, principalmente com uso de arma branca, faca, acabam subtraindo de mulheres e de pessoas idosas, vítimas mais vulneráveis que apresentam um menor risco de reagirem, né? Acabam subtraindo celulares, carteiras, dinheiro e outros pertences. Então a gente sabe que hoje é dia dos namorados, então a orientação da polícia é que a aventura é bom, todo mundo gosta, mas tem que ser com cuidado, né, delegado? Porque ficar dando mole assim na rua com esse casal, com o carro aberto ali parado, num horário que também tem pouco fluxo de pessoas, então a orientação da polícia é tomar cuidado, né? Exatamente. A gente sabe desse momento lúdico, dia 12 de junho, dia dos namorados, muitos casais têm várias aventuras na cabeça, namorar dentro do carro, fazer amor no carro, em locais desertos, locais distantes. Lembrando que esse tipo de situação acaba facilitando e muito a ação de criminosos. Tivemos nesse momento um roubo, mas poderíamos estar aqui agora falando de um homicídio, de um latrocínio, de estupro, de desaparecimento desse casal, crimes mais graves, e graças a duas situações. Primeiro, que o casal roubado não reagiu, e a rápida atuação da Polícia Militar do DF, esse caso acabou muito bem. Mas o homem ainda está sendo procurado. Está sim, já temos a qualificação parcial dele, também um elemento com várias passagens criminais, roubo, furto, tráfico, uso de drogas, entre outros. É muito complicado mesmo, né, delegado? Muito obrigada. Então, Vivi, a gente deixa aí essa dica, né, pro Dia dos Namorados hoje. Todo mundo gosta de comemorar, como o delegado disse, né? Tem muita gente que gosta de fazer aventura, mas vamos tomar cuidado porque, como ele falou, o desfecho da história poderia ser outro bem diferente. Volto com você. O Taine, sabe que eu fiquei até curiosa, porque ele está falando aí, né, que realmente tem que ter atenção, já deu aí até algumas orientações, o pessoal fica querendo aproveitar o Dia dos Namorados, acaba ficando ali conversando no carro, namorando, e aí, nesse dia 12 de junho, acaba tendo mais ocorrência em relação a assaltos, a carro, quando o casal está ali, namorando junto? Vou passar a pergunta para o delegado, Vivi. A Vivi está querendo saber se nesse Dia dos Namorados especificamente tem mais ocorrência de assaltos, de furtos, de algum tipo de violência, por ser o Dia dos Namorados, por a galera, né, às vezes está querendo se arriscar aí em alguma aventura. Sim, nós notamos um aumento no tipo de ocorrência dessa natureza, roubos principalmente, furtos, pessoas que acabam no momento do namoro, do lazer, esquecendo um objeto, uma bolsa, um celular, e a nossa orientação, muita atenção, muito cuidado. Dia dos Namorados é todo dia ao lado do amor da sua vida e não apenas hoje. Não transforme o Dia dos Namorados num dia triste, um dia de uma tragédia, num dia de um crime, num dia de uma ocorrência que vá marcar a história do casal para o resto da vida. Pois é, Vivi. É isso aí, né? Vamos aproveitar, mas vamos aproveitar com cautela, com cuidado, né? Não vamos se arriscar tanto aí nas aventuras para colocar a própria vida em perigo, como o delegado mesmo falou. Olha, foram ótimas essas orientações e essas dicas, viu, Tânia? Porque realmente, como ele falou, né? Dia dos Namorados, gente, acaba que são todos os dias ali ao lado da pessoa que você ama. Então, não necessariamente hoje precisa sair aí fazendo tanta aventura. A gente falou agora há pouco também aí da fila que fica em restaurante, hotel, motel. Enfim, ache um jeito aí para você comemorar também com a pessoa que você tanto ama, sem correr risco, né? Obrigada, Tayane. Um beijo para você.
E olha, foi lançado agora pela manhã o programa Criança Alfabetizada do Ministério da Educação e o repórter Isaías Godinho acompanhou tudo lá no Palácio do Planalto e tem as informações pra gente, né, Isaías? Muito boa tarde para você e boa tarde para você também que acompanha a nossa programação. Durante o lançamento do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que prevê a destinação de cerca de 2 bilhões de reais nos próximos 4 anos para combater o analfabetismo do Brasil, o ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que a meta do governo federal é alfabetizar 100% das crianças entre 5 e 7 anos, e isso até o 2º ano do ensino fundamental. Além disso, esse programa prevê, dentre várias iniciativas, como a destinação de mais de 7 mil bolsas para professores que vão ter reuniões com o ministro da Educação, com sua equipe, para acompanhar a implementação desse programa em estados e municípios. Além disso, a aquisição de material didático, assistência financeira e coordenação a nível nacional para as pessoas e para os educadores que vão implementar esse programa nas cidades e também nos estados. Durante o pronunciamento do ministro Camilo Santana, ele falou que nos últimos anos o índice de analfabetismo diminuiu para cerca de 5,6% em 2022, ante 6,1% registrada em 2019, isso de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. No entanto, a meta do governo federal é reduzir ainda mais esses índices, respeitando a individualidade de cada estado. Além disso, o ministro Camilo Santana reiterou a questão do pacto também das obras inacabadas, que prevê a destinação de cerca de 4 bilhões de reais para a reestruturação de obras da rede básica de ensino que ainda não foram concluídas. São mais de 3 mil obras inacabadas que o governo federal, junto ao Tribunal de Contas da União, devem dar continuidade nos próximos anos. A agenda do governo federal é extensa e a movimentação aqui no Palácio do Planalto também tem sido muito grande, até porque pela parte da tarde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, onde ele vai discutir várias pautas, incluindo a agenda voltada para o meio ambiente e também a discussão dos conflitos envolvendo Rússia e Ucrânia, e bem como também a questão do livre comércio entre Mercosul e União Europeia, que está travado há cerca de 20 anos. Um dia intenso aqui no Palácio do Planalto e a agenda do governo Lula. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Isaías. E olha, gente, sábado foi dia da 3ª edição do game show do SBT do Dia dos Namorados, Prove o Seu Amor. E olha, vários casais participaram, teve distribuição de muitos prêmios. E o palco dessa festa foi o Taguatinga Shopping. Shopping é um lugar mais tranquilo para marcar encontro, né? E a gente já entrou nesse clima romântico já no fim de semana. Veja só na reportagem. Ah, o mês de junho, o mês do amor, chegou. Pra que teu coração se eu já sou dona do teu pensamento? Deixa eu dizer que te amo. O Dia dos Namorados é em homenagem a São Valentim. Mesmo com a proibição do imperador romano Cláudio III para os casamentos não serem mais celebrados, o santo dava um jeito para garantir o amor, mesmo em tempos de guerra, aos soldados que iam para as batalhas. Pensando nisso, o SBT fez um evento que trouxe muitas declarações de amor e trocas de presente para comemorar a data. Essa foi a 3ª edição do game show Prove Seu Amor. E como em todos os anos, reuniu muita gente para brincar, para se divertir e por que não para ganhar prêmios. Olha o tanto de prêmios que foram distribuídos para a plateia. Tinha até solteira querendo arrumar companhia para não passar mais um Dia dos Namorados avulsa. Na verdade, foi minha mãe que viu a reportagem na televisão e meio que me obrigou a vir. Não foi só a plateia que ganhou prêmios, não. Os casais Gabriel e Naila, Clara e Thiago, Ana e Carlos também foram premiados. Mas para isso tiveram que provar o seu amor através de várias dinâmicas. Quem levou a melhor foi o casal Clara e Thiago. Foi muito especial participar hoje e valeu a pena, tá vendo, marido? Escrever a gente e brigar pra ele vir. Foi muito bom.
O importante é que todos os participantes deste momento especial, dedicado aos casais e ao amor, puderam se divertir. É claro que o nosso grupo de apresentadores Felipe Malta, Neguerê e Vanessa Vitória foram os responsáveis pela interação com o público. Um evento gostoso, que eu estou muito feliz em estar participando, e a gente tem que levar amor também para as pessoas, né? As pessoas têm que chegar aqui com o coração aberto para poder chegar em casa para a dona patroa e se declarar, né? Eu até arrepio, é uma oportunidade que a gente tem também de encontrar as pessoas que gostam da gente, que nos acompanham pela TV, que nos acompanham pelas redes sociais, receber aquele abraço carinhoso. Nossa, é muito bom. Cada vez que o SBT vai pra rua, chama seus telespectadores, é quando a gente está juntando aquilo que a gente tem de melhor. Primeiro no coração, né, que são os nossos apresentadores querendo encontrar o nosso público. Mas também o nosso jeito de retribuir é trazendo tantos brindes quanto possível, prêmios para a plateia, para que a gente tenha sempre um evento de diversão, que todo mundo aqui saia presenteado e que queira voltar. Eu acho incrível essa interação. É a TV sair do estúdio para ter contato com as pessoas, com telespectadores, essa interação no palco, eu acho muito legal. O SBT não estava sozinho nessa. Uma turma grande de apoiadores e patrocinadores foi essencial para proporcionar essa atividade de lazer para todos os participantes. É uma parceria bem bacana entre o Boticário e o SBT. É sempre sucesso, né? Porque os clientes amam o SBT e o Boticário também. É sempre muito bom participar. É um evento muito legal, divertido, e a gente acredita que incrementa o nosso fluxo, porque várias pessoas vêm para participar, para assistir. É uma ação muito bacana para nós, porque assim, é um período que dá uma acelerada bacana nas vendas, né? E a gente espera realmente um resultado assim bem expressivo. É um momento muito especial, essa parceria entre a JKFM e o SBT, e principalmente nesse game, né? Prove Seu Amor. Esse momento especial que os casais vão demonstrar o seu amor, tem tudo a ver com o rádio, porque o rádio leva essa emoção, leva esse amor, esse carinho através da música. O nosso objetivo é proporcionar momentos, experiências para essas pessoas que às vezes podem não ter usufruído ainda de experiências, ou pessoas que podem individualmente ou casais. Hoje a gente está aqui junto com o SBT, mais uma vez, né, que a gente sempre está junto ali participando de vários eventos, que óbvio, né, SBT é algo aí que toda empresa aqui do DF almeja estar junto, estar coladinho ali sempre. Eu sei que eu vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te amar. Esse ano não pude participar porque estava viajando, mas é tão legal esse evento. Vocês viram aí, né? Que dia divertido, cheio de amor. E quantos prêmios foram distribuídos também. Estamos de volta e olha só esse caso. A Polícia Militar prendeu um suspeito por tentativa de feminicídio, isso lá no Itapuã. Ele estava com uma faca e atacou a própria mulher grávida. As informações com a repórter Tayane Mello. A jovem de 18 anos foi esfaqueada pelo próprio companheiro. Ela está grávida de 4 meses. A tentativa de feminicídio foi na última sexta-feira no condomínio Fazendinha, no setor habitacional do Itapuã. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a mulher caída no chão, consciente com uma perfuração no peito. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e ela foi levada ao Hospital Regional do Paranoá. A vítima informou à polícia que o suspeito havia fugido do local. E não demorou para uma equipe de patrulhamento de rotina receber informações sobre um homem que estava sendo agredido pela comunidade. No local, os PMs identificaram o agressor como responsável pela tentativa de feminicídio. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia. Em Taguatinga Norte, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de cometer assaltos. A gente vai conversar agora com o Maicon Leão. Maicon, boa tarde para você mais uma vez, né? E as vítimas as preferidas dele eram mulheres? Sim, Viviane, muito provável pela vulnerabilidade, viu? Boa tarde novamente para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, a primeira edição. Pessoal, esse caso, na verdade, são 2 crimes praticamente em sequência em que as vítimas, Viviane,
foram mulheres. Em um dos casos, a tentativa de assalto ali quase saiu frustrada porque a vítima reagiu. Eles entraram em luta corporal ali, ele acabou fugindo, conseguiu levar o celular dessa vítima, mas foi uma pista importantíssima para a polícia conseguir chegar até esse criminoso. Quem vai explicar para a gente os detalhes é o delegado Thiago Boing, que está aqui ao meu lado. Delegado, então, nesse caso a gente tem aí um perfil que mostra ele preferindo vítimas mulheres. Boa tarde. Isso, exatamente. No dia 27 desse mês passado a gente teve a primeira ocorrência aqui, que foi os autores, numa motocicleta, 2 autores abordaram uma senhora que estava saindo no seu veículo, um VW Up de cor branca, e subtraíram o veículo com uso de arma de fogo. Um saiu na motocicleta e outro no veículo. Após um dia, esse veículo foi abandonado aqui na Canindé, em Taguatinga, e a gente conseguiu deixando o veículo no local e se evadindo em seguida. A Polícia Militar conseguiu prender um desses autores nessa mesma data pelo roubo desse veículo. Eles foram conduzidos à delegacia e tinham 2 abordados, mas somente um ficou preso, que foi reconhecido pela vítima e ficou preso em flagrante pelo roubo do veículo. Foi submetido à audiência de custódia e posto em liberdade. A partir dessa informação desse veículo, a gente conseguiu comprovar que nesse dia que eles abandonaram o veículo, eles roubaram outra mulher. Aqui na feira da QNJ, aqui em Taguatinga, na feira da QNL, eles passaram pelo local e tentaram roubar outro veículo de outra senhora que estava com um filho pequeno. Como ela estava com um filho pequeno, ela reagiu, entrou em luta corporal com eles, foi agredida pelo autor que levou só o celular dela. Em seguida, eles abandonam o veículo. Então a gente conseguiu comprovar que aquela filmagem foi logo em seguida, ela reconheceu as vestes dele, inclusive, que ele estava deixou a capinha do celular dela também dentro do veículo subtraído. Então, em razão disso, a gente representou novamente pela prisão preventiva dele, que foi deferida pelo juiz aqui de Taguatinga. E na quarta-feira última a gente conseguiu prender ele aqui na QNN3 em Ceilândia. Delegado, então para quem está em casa entender, eles cometem esse primeiro roubo ali, levam esse Up branco. Na sequência, eles já tentam pegar mais um carro, mas tem essa tentativa ali frustrada, porque a moça com o filho ele acaba reagindo, evita que eles levem o carro, mas leva o celular. Um deles é preso, passa pela audiência de custódia, ou seja, continuaram aí no mundo do crime? Sim, na verdade, quando ele foi preso, ele já tinha cometido o segundo crime, só não tinha comprovação disso. Então a investigação conseguiu comprovar, em razão dessa série de roubos aí contra mulheres, esse modus operandi, a gente acredita que ele possa ter praticado outros crimes com esse veículo roubado, por isso a gente faz essa divulgação. Porque esses 2 foram em um único dia? Isso, exatamente. Ele subtraiu o veículo, em seguida tentou se desfazer do veículo roubando o outro. E aí foi preso só pelo aquele roubo do veículo, depois que a gente apurou outro crime. Viviane, a gente tem inclusive as imagens aí para mostrar para quem está em casa. A Polícia Civil faz essa divulgação na expectativa de localizar novas vítimas, porque a gente viu aí o tanto que esses criminosos foram rápidos para agir, levaram o primeiro carro, tentaram levar um segundo. Quem tiver sido vítima ou souber é entrar em contato pelo 197. Em alguns casos não precisa nem se identificar, né, delegado? Exatamente. E também quem estiver vendo o vídeo, visualizando os outros 2 autores que ainda não estão identificados, se porventura reconhecer, pode fazer a denúncia sem se identificar, que a gente vai apurar. Viviane, a gente vê a importância de registrar o boletim de ocorrência para identificar quando ele é vítima de um crime. Nesse caso aí, mesmo que ele não tenha conseguido levar o carro, levou o celular, mas foi essa denúncia importantíssima para a polícia conseguir enrobustecer esse processo e garantir que ele ficasse preso, porque pelo primeiro roubo ali do primeiro carro, passou pela audiência de custódia e foi liberado. Mas quando a polícia foi lá e mostrou para a justiça, opa, tem mais um crime aqui no mesmo dia, foi justamente essa outra ocorrência que garantiu que esse criminoso ficasse preso. Por isso que a gente sempre faz esse alerta, né, da importância de fazer essas denúncias. Obrigada, Maicon. E olha só, mês de junho é sinônimo de quê? De festas juninas, né? Muita gente espera por esse período, eu mesma adoro. E essas festas ficam lotadas. Aí você sabe quais são os cuidados que é preciso tomar com aquelas tão esperadas comidas típicas e aquelas fichas que sobram ali no fim da festa. Porque a gente chega na festa com fome, vê aquele tanto de opção ali, o olho fica maior do que a barriga, né? Compra aquele tanto de ficha, não usa tudo, e aí? Você sabe se pode exigir o dinheiro de volta? Vamos ver na reportagem de Amanda Mustafa. Tem canjica, milho, cachorro-quente, doces. Tá sentindo daí o cheirinho de arraiá? Todo mundo se diverte numa boa família, né? É bonito, é uma festa diferenciada que acontece no ano que a gente fica aguardando, né? A galinhada é feita no capricho. Sobrecoxas inteiras para não ferir quem vai comer. Tá aí tudo cortado e assim, com muito carinho.
E muitos temperos secos, hein? Gostoso. O festejo é esperado o ano inteiro, mas na hora da comilança é bom tomar cuidado. Todas essas delícias juninas são preparadas em geral com ingredientes perecíveis. Por isso, é importante ficar atento às condições de higiene e ao manuseio dos alimentos. Aqui, a gente pode ver que está todo mundo de máscara, luva e touca descartável, como tem que ser. É tanta coisa boa que a gente nem sabe o que comprar. O Procon orienta que o consumidor pesquise o preço. O valor do produto no caixa deve ser o mesmo de onde ele está exposto. O fornecedor é obrigado a aceitar pagamentos em espécie, em dinheiro. E se puder diversificar a forma de pagamento, melhor ainda. Dinheiro, é Pix, é cartão de crédito, cartão de débito, tudo está disponível para o pessoal que vier para a festa. Agora, comprou aquele monte de ficha e não gastou? Pode solicitar o reembolso. A ficha, ela é para o uso daquele consumidor no momento da festa. Ele não é obrigado a permanecer com uma ficha que ele não vai usufruir desse serviço mais tarde, certo? Então, a pessoa responsável pelaquela festa junina, ela tem sim que determinar a devolução desses valores. Pois é, essa especialista em direito do consumidor, que a gente ouviu na reportagem, diz que a administração da festa tem sim a obrigação de restituir o valor que não foi gasto, seja num lugar separado ali na festa ou depois de forma online. Então, o consumidor que se sentir lesado deve procurar o Procon e fazer uma denúncia. Já fica aí então a orientação para todo mundo. Por hoje é isso, muito obrigada pela companhia. Aproveite essa segunda-feira especial, né? Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados para vocês, com muito amor. Espero vocês amanhã. Tchau, tchau. Fique agora com o SBT Esportes Brasil.